Fala, meus amigos, estamos aqui nos estúdios da Ironberg com meu amigo Dr. Felipe e hoje vamos receber com muita honra aqui no Palumbada Nerdcast o Dr. Mário, meu xará. Qual Mário? O Mário? Não é o Mário! Esse é um médico, professor, pesquisador de medicina e direito, neurologista, neurocientista, jurista, advogado. Belo currículo, hein? Especialista em bioética, direito constitucional, saúde pública, doutor em neurociências pela Universidade de São Paulo e também é da Polícia Militar, mas médico. Com esse currículo todo, que aí é pra humilhar a gente, né, delegado? Tem que colocar até meu óculos colocar meu óculos mais inteligente. pra gente parecer mais inteligente. Então já estamos aqui devidamente paramentado com o óculos. Pronto. Parecer... Mas você é um homem inteligente, pô. Médico Mais ou menos, mestre. Muito, médico. E nós vamos bater um papo aqui. Eu já quero explicar antes o que a gente vai fazer. Como a plataforma do YouTube costuma cancelar quem fala essa palavra aborto, nós vamos colocar um pi nesse que eu acabei de falar e vamos usar a palavra abo, que subentende-se que é aborto, tá bom? Porque senão o vídeo despenca, eles dão punição no canal e a gente não quer tomar mais punição do que eu já tomo no Palumbada neles. A minha primeira pergunta, doutor Mário, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, aí. Agradeço demais. Feliz por estar aqui com você. Xará, parceiro, amigo. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, doutor. obrigado. É isso aí. A minha primeira pergunta é: o senhor é contra o abo? Então, eu venho de uma perspectiva como médico, cientista, né, pesquisador e jurista, né? E eu, sem um viés ideológico, sem um viés religioso, eu quero trazer essas perspectivas, né, da bioética, da ética, do direito, da medicina e da neurociência para cá. Então, eu acho que a legislação brasileira já estabelece um equilíbrio ético na defesa da vida e também no respeito, né, naquelas situações excepcionais, tanto médicas quanto humanitárias, que são os verdadeiros excludentes de licitude. Então, acredito que a legislação brasileira atual ela pode, obviamente, ser aperfeiçoada, mas ela contempla bem tanto a proteção do nascituro quanto a proteção da gestante. O senhor é a favor ou contra o abo? Curto e grosso. Do ponto de vista pessoal, eu sou contra. Mas do ponto de vista médico, do ponto de vista como jurista e como pesquisador, como estudioso da bioética, eu sou a favor naqueles casos humanitários e naqueles casos onde risco de vida para a mãe existem que são contemplados pela atual legislação brasileira. O que seriam os casos humanitários, para explicar para a nossa audiência? Caso humanitário seria, por exemplo, quando a gestante é vítima de um abuso sexual, de um estupro, né? E aí, nesses casos, também sou favorável, que é o que a legislação contempla. Então, do ponto de vista profissional, então, médico, jurista, bioeticista e neurocientista. Do ponto de vista pessoal, sou contrário, qualquer forma, mas a gente tem que respeitar que a gente está num estado laico. Então, a gente tem que sair da crença pessoal, sair da filosofia. Contra por causa da religião, então? Do ponto de vista da minha crença religiosa e cultural também, eu sou contrário. Mas como médico, como jurista e como cientista, eu sou a favor nesses casos. Uma causa humanitária e a causa médica, né? Ou seja, o risco de vida para a mãe. E esses casos já estão contemplados na atual legislação. Não quero trazer um viés... A gente não pode ter um viés ideológico nem religioso, porque nosso Estado é laico. A gente trabalha para a melhoria do bem-estar da população, protegendo tanto o nascituro, né, o bebê aí no ventre, quanto a mãe, né? Antes do doutor começar as indagações dele, também é um médico, meu amigo, a partir de que momento o senhor acredita que começa a vida humana? É uma resposta muito complexa, né? A gente tem aqui vários estudos que mostram, por exemplo, o cérebro, a gente pode fazer por analogia. Vou trazer a neurociência. O que a neurociência fala? Se você tem o que é o conceito de vida civil, conceito de vida, né, vida humana, né, vida civil, vida médica, é a morte encefálica. Morreu o encéfalo, a vida encefálica. Morreu o encéfalo, ele está morto. Eu posso declarar o óbito dele, posso transplantar os órgãos. Então, a partir do momento que eu tenho um encéfalo em formação ou um encéfalo, um protoencéfalo, eu posso considerar como vida. Então, a partir das primeiras semanas, 6 semanas, você já tem sinapses que podem gerar consciências, você já tem um encéfalo pré-formado. E com 7, 8 semanas, você já tem os nossos receptores, né, que são aqueles receptores de dor, que
bebê pode sentir dor, pode ser sofrimento. Então, também um aspecto humanitário. Se a gente colocar o coração... 45 dias, então. 45 dias. Mas isso é muito relativo, porque do ponto de vista bioético, se considera, ou seja, o fato dele ser uma vida potencial já considera eticamente ele como um ser humano. Então, às vezes, a concepção do ponto de vista bioético é considerado como um ponto, né? Que é no direito, né? Concepcionista, né? Que é uma teoria que fala que desde a concepção você já tem a vida humana, você já tem um cidadão de direito. Então, se a gente colocar do ponto de vista bioético, desde a concepção. Se a gente colocar do ponto de vista neurocientífico, que é um pouco mais, né, tardio, é quando a formação do encéfalo, quando a formação da protoconsciência, sensação de dor. Então, é por volta aí, né, sexta semana, oitava semana, os nossos receptores entre a sexta e a oitava semana também. Agora é complicado. Vamos lá. Eu também sou contra o aborto, por questões pessoais, de crença pessoal, de fé. Porém, nós não podemos impor as nossas crenças, sem dúvida, à sociedade, né? Então, essa é a primeira questão. Aí vem um outro ponto. Vírus não são eliminados, erradicados, mas são preservados em laboratórios porque, ainda que haja uma discussão sobre se são seres vivos ou não, né? Que é muito interessante, porque vírus é uma outra coisa. Eles são preservados por uma questão, inclusive, de novo, ética. Da nossa... no nosso direito sobre, sei lá, a vida. Então, se você tem animais, por exemplo, o aborto é proibido em animais. Em muitas espécies de animais, você vai falar, pô, você não pode fazer isso em cavalos e etc, etc. E no ser humano, parece que as coisas acabam sendo mais fáceis ou decididas de maneira vulgarizada. Sem dúvida. Dito isso, e deixando claro que todos aqui somos contra, eu acho que o caminho é o diálogo, porque nós temos um problema. Não importa se somos contra ou a favor. Essa prática, ela acontece. E acontece desde sempre. Sim. E o que a gente vai fazer com esse barulho? O nosso objetivo é tentar criar um caminho para tentar salvar o maior número de vidas possível. Vamos te fazer uma pergunta para começar. Com a política que nós temos hoje, você enxerga essa política coerente para salvar essas vidas? Porque a proibição, em tese, está salvando vida. Proibiu, não é verdade? Proibiu, não é para ter aborto. Mas, se está acontecendo, talvez a proibição não esteja resolvendo. Então, qual é a política ideal, na sua opinião, para que isso seja de fato efetivo? É a proibição? A proibição resolve ou não resolve? Como é que o senhor entende isso? Eu vou tentar dissecar um pouquinho esse tema aqui. O aborto, sem dúvida, é um tema de saúde pública. Mas o fato de ser um tema de saúde pública não quer dizer que não é um tema que possa ser tangido pelo aspecto jurídico, policial, né? Do tipo fechar clínicas clandestinas, etc. É o que aconteceu com as bebidas aí. Ele é uma coisa de saúde pública, a bebida alcoólica contaminada, mas também é um caso de polícia, é um caso jurídico. Você precisa ter uma regulamentação. Então, uma coisa não exclui outra. O fato de ser um problema social, de saúde pública, de política pública, não exclui que seja um caso de você ter legislação, de um caso jurídico. E quando a gente fala aqui de melhorar esse aspecto, eu acredito que a legislação que vai proteger as mulheres e o nascituro, sem dúvida, são políticas para que você tenha educação dessa gestante, acompanhamento pré-natal próximo dessa gestante, uma política de fomento, né? Ou seja, um voucher, como os vouchers de apoio de renda. Então, ela está gestante, ela é vulnerável, ela tem risco de querer se submeter a um aborto. Ela pode receber um voucher para pagar as contas dela, para que ela possa ter um pouco mais de tranquilidade de vida e um acompanhamento estrito com psicólogos, assistentes sociais, né? O senhor acha que essa pauta, é de direita ou de esquerda? Não é política, eu falei no começo, eu não tenho um viés ideológico de direita e esquerda. O problema é que quem decide isso é político. Sim, não, mas eu posso falar por vocês agora. A não liberação é uma pauta da direita. Certo. E a liberação é uma pauta da esquerda, principalmente do PSOL, que vive entrando na justiça. E foi por isso que um ministro, que foi o Alexandre de Moraes, ele deu uma canetada para permitir a sistolia fetal. Que você me corrija se eu estiver errado, que é um procedimento tão cruel que nem na medicina veterinária é aceitável. Concordo. E o pior, se eu estiver errado, me corrija, que vocês são médicos. Eu sou formado em Direito.
procura-se o coração do bebê, aplica-se uma injeção de cloreto de potássio e, segundo os médicos, isso causa uma dor quase que insuportável. É uma dor, sem dúvida. Né? E esses procedimentos eles só fazem quando o feto a criança já tem 6, 7 meses de vida dentro do útero da mãe. Então, não me parece aceitável que um juiz formado em direito dá uma canetada baseado numa petição do PSOL para permitir uma coisa que os próprios médicos proibiram. Eu não entra na minha cabeça isso, como que um juiz que não tem conhecimento técnico nenhum de medicina passa por cima de um profissional igual a vocês dois. Fala assim, não, isso causa uma coisa, é crueldade. Como que isso pode acontecer? Então, por isso que eu falo que a pauta é de esquerda em relação ao aborto. Então, mas vamos lá. Eu vou colocar um pouco de lenha. Tá errado, tá certo esse procedimento, doutor? O que eu acredito é o seguinte... Não, o que eu falei aqui... Sim, concordo. É cruel, né? E se ele já tem nociceptores, uma protoconsciência, ele vai sofrer. Eu já vi... quando eu era estudante, eu presenciei abortos legais. É uma cena terrível. E o feto realmente sofre. Não é uma coisa bonita, não é legal de se ver. E presenciei até, inclusive, um erro que... Me permite um parágrafo? Claro. Eu não sei se é verdade também que alguns médicos, após ver esse procedimento, que eram a favor, sem dúvida, se tornaram contra, sem dúvida. Vendo o sofrimento. Olha, depois do ultrassom, né? Começaram a verificar e... Opa, isso não é para mim. Eu, durante a faculdade, fiquei ateu, desligado da religião, fiquei bem cético, materialista mesmo, porque a gente recebe, né, um monte de informação, você não decide seu destino, vê muita crueldade, fiquei muito materialista. Nada parte espiritual, sem esse viés religioso aqui, o que acontece? E quando eu vi esse aborto legal lá, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não acreditava em Deus, mas eu falei, isso não pode ser, não é uma coisa humana, é uma coisa muito cruel, foi uma coisa que eu era a favor do aborto naquela época, que meus professores falaram, não, é bom, tal, os professores falavam pra gente, né? A gente é meio que doutrinado, ensinado ali. Sim. E quando eu vi aquilo algo que foi pra mim disruptivo, uma coisa que mudou a minha concepção sobre isso. Depois de mais velho, eu voltei a ter a concepção religiosa, a vida religiosa, voltei a ter a minha fé que eu tinha cristã quando eu tinha na minha infância. Mas durante a faculdade, uma parte da minha vida médica, eu fiquei sem um aspecto religioso na minha vida e mesmo assim fiquei contra o aborto. Eu tenho vários amigos ateus que são contra o aborto. Tenho amigos médicos legistas que são ateus. O sofrimento que causa na criança. Exatamente. São ateus. Tem um grande amigo meu, que não vou falar o nome dele, mas é médico legista. Ele é ateu forte. O cara não acredita em Deus, acredita em nada, e ele é contra o aborto. Tem vários amigos ateus que são contra o aborto, agnósticos que são contra o aborto. Tem vários amigos de esquerda, inclusive, que são contra o aborto. Então, assim, é uma pauta, talvez, identitária, uma pauta política aí, que é um combustível de um grupo que ele se retroalimenta. Mas eu não acho que toda a esquerda é a favor do aborto. Eu não acho que... Eu acho que é um grupo pequeno ali que isso é um combustível eleitoral, um combustível de voto para eles, aquele nicho pequeno, que é um partido que, como o senhor comentou, de nicho. Então, eu acho que isso... Mas sabe o que é isso? Se retroalimenta. Eu vou explicar para vocês como é incoerente a coisa. É paradoxal, na verdade. Olha só. A esquerda é a favor, por exemplo, do Bolsa Família, de assistência social. A direita, via de regra, menos Estado. Então, é contra, via de regra. Não que seja contra ajudar, mas diminuir ao máximo para que a pessoa seja independente na vida. Só que aí, quando tu vai falar do Diabô, por exemplo, a esquerda é contra o assistencialismo para salvar a vida. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. E é interessante isso, né? E a direita, aí que entra a grande questão, é a favor do assistencialismo para salvar a vida. Também é incoerente. É incoerente. Mas assim, você vê como... Só para dizer, você veja como as paixões cegam. Você entende como cegam? É que eu acho que existe um problema aqui no Brasil, o seguinte. Eu acho muito forte falar que a direita é contra o assistencialismo, contra o voucher, contra o Bolsa Família. Porque quem criou essa ideia foi Milton Friedman, que é um economista de direita da Escola de Chicago. Foi ele que criou essa concepção, que depois foi usado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? O Cristóvão Buarque, que foi de governador do Distrito Federal, que é um cara de esquerda, foi do PDT, um cara gigante na política, um cara... Doutor sabe mesmo, um cara impressionante, o Cristóvão Buarque, que começou com Bolsa Escola nos anos 90. O Fernando Henrique adaptou, transformou em Bolsa Escola, no nível nacional, Vale Gás e vários outros. E o Lula, que ele veio com um projeto de Fome Zero, ele
não conseguiu emplacar o Fome Zero na época, nos 2 primeiros mandatos, ele transformou isso em Bolsa Família, juntou todos esses programas. E é um programa bom. E melhorou a IDH, melhorou o Gini, reduziu o Gini, né, que é o índice de desigualdade, melhorou muitos indicadores sociais. É um programa bom. E foi inspirado pela direita. Eu sei, só que como ele é combustível eleitoral do Lula, os opositores falaram contra. Não, mas não é isso. É que se você não dá educação, tu só dá esmola. Sim, eu acho que precisa ter a formação também. A questão toda é que você dá o dinheiro, tá tudo bem, o professor precisa. Só que você não dá todo o resto para tirá-los daquela situação. Sim. Então fica um sistema... Tem que dar por um tempo limitado também, né? Porque senão você só vive igual o Bolsa Família. Fica o quê? Um compra de votos. O correto seria o seguinte... É manobra de votos. Você manobra de votos. O correto era o seguinte, você pegar esses jovens... Não estou falando do caso da gestante, né? Estou falando dos jovens, homens aptos a trabalharem. Ele ganha uma bolsa e vai trabalhar em coisas que a gente precisa, em infraestrutura, limpeza urbana, zeladoria urbana, em construção de estradas. E ele ganha, em metade do tempo dele, ele fica ganhando, ele trabalha para isso, ou seja, construção de rodovias, infraestrutura, outras coisas do tipo. E metade do outro tempo ele recebe um curso técnico profissionalizante, corte de cabelo, eletrônica, construção civil, etc. E aí, ele, aos poucos, ele vai se desacoplando desse e ganhando a plenitude da vida dele. O problema é que muitos não querem fazer isso. Né? Muitos querem receber, não trabalhar e ficar vagabundando. Essa é a verdade. Sempre que é o mais fácil. Eu não sei se eu contei quando você me contou, me chamou para você no podcast. Eu estava no grupo de operações especiais, cumprindo um mandado de prisão numa favela aqui na Zona Sul. E quando a gente ia cumprir mandado, a gente acorda 3 horas da manhã, 4 horas tem que estar na base. Não tem conversa. Aí a gente sai assim 11 horas, 10 horas, uma mulher assim, ó. Ai, ai. Eu olhei, né? Agora eu vou pegar meu dinheirinho do Bolsa Família e vou tomar minha cervejinha. Eu me senti um verdadeiro idiota, velho. Porque quem paga isso aí sou eu, você, ele, todo mundo que tá aqui na academia que paga isso, velho. Quer dizer, tempo limitado. Tempo limitado com esses cursos que você falou. Não quer mais, malandro. Se vira. Quem tem filho grande é elefante. O Estado não pode ser pai de todo mundo o resto da vida, o tempo todo, velho. Mas é disso que eu falei, né? Como é paradoxal, entende? Mas eu acho que assim, a direita não é contrária a esse voucher. Eu coloco o nome voucher porque é um nome mundial, né? Na Suécia tem, na Noruega tem, na Dinamarca. Mas assim, que é o Bolsa Família, que é um programa de governo, né? Um programa político. O que deveria ser acoplado além da educação, do trabalho, ele fazer um trabalho ali voluntário por um tempo e educação, também deveria ser qualitativo. Ele já está há mais de 20 anos esse projeto aí, né? Mais de quase 30 anos. Ele deveria ser aperfeiçoado. Então, você recebe, dentro daquele voucher você ganha X reais para pagar em farmácia, X reais para gastar em supermercado. Você qualifica esse gasto para que ele não possa gastar como bem entender. Aí a pessoa, puta, eu quero gastar como bem entender, eu quero comprar pinga, sei lá, eu quero... Não pode. Então, aí o que acontece? Para ele fazer isso, ele vai ter que sair dessa bolha. Então, eu quero jogar no Tigrinho. Ele não vai conseguir fazer com que esse... Doutor, tem um problema no que você acabou de dizer. Eu entendo, teoricamente, faz todo sentido. Mas é um grande problema. Sabe o que você está dando para o Estado? O poder de controle total social. Mas enquanto ele está no programa, ele não tem escolha. Mas por que não? Não, eu acho que ele tem que ter uma pequena escolha. O Bolsa Família, por exemplo, é para você se sustentar. Então, eu não acho justo o pagador de impostos dar dinheiro pro cara que toma cachaça. Então não dá nada. Não, o cara é para comprar comida. Não, mas aí é um pensamento libertário. O que a gente está fazendo aqui? A gente está com outra coisa. Esse pensamento é um pensamento libertário, ou seja, que aí o Estado não tem que fazer nada, ou então o Estado não pode fazer as escolhas. O que acontece é o seguinte, ele pode ter lá vamos supor que uma bolsa de R$1.000. X é para supermercado, X é para remédio, X é para comprar material escolar, como é que sei lá. E se para tu o supermercado é mais importante do que o remédio, pro outro remédio é mais importante que o supermercado? Não, e aí se o cara tem uma doença, ele pode ganhar mais, tudo bem. O supermercado, tudo bem. Não, eu tô dando exemplo. Por exemplo, o cara quer comprar leite moça, é mais caro. Ele não precisa de leite moça para viver também, ué? Não, tudo bem, mas ele gasta como ele quiser. Não, é porque se a gente vai até o final da página do argumento... Se a gente vai até o final do argumento, tem que ser coerente até o fim do argumento. Como que você se sentiria sabendo o supermercado que o seu imposto tá indo com o cara que tá jogando no Tigrinho? Posso lhe dizer? Claro. Eu não me importo. Não, eu me importo. Eu vou lhe dizer. Quando um mendigo bate na janela do meu carro... Eu já tenho 2 filhos pra sustentar. Eu dou um exemplo aqui, ó. Um mendigo bate na janela do meu carro lá, pede o dinheiro. Eu aprendi uma coisa na minha vida. O cara me pediu. Eu dou se eu quero o dinheiro para ele. Quando eu dou o dinheiro para ele, eu não quero saber o que ele faz com o dinheiro dele. Eu não sou dono dele. Mas isso não é política de Estado, isso é política pessoal. Pega aqui o dinheiro, né? Porque isso é do ser humano. Sim. Pega aqui o dinheiro, não é para comprar droga.
Não é para comprar cachaça. Quem sou eu? Sim. Para Mas aí saber... Você não é um baixão moral. Exato. Mas o governo também dá porque quer. Mas Não, a maioria aí das é política pessoas não querem pública. ficar Aí você sustentando tá 40% confundindo. da Mas é população que decisão vive do disso. governo. Deixa eu só falar uma Mas coisa. é decisão do governo. O governo dá se quer. Não. Aí é uma coisa de política pública. Foi votado. É uma coisa. não é foi tão- Não foi aprovado. votado que o governo quer Sim, mas dar? não é, Então mas dá. Não, mas ele tem que ter um mínimo de. As contas do Tem que ter governo, um pouco de ele coerência dá. pra Ele não virar faz, manobra então de não dá. voto. Mas não tem controle Pra não virar das manobra contas de voto. públicas, das emendas, não tem o TCU. Cara, não não, tem você tá, aí se você quer controlar o que o cara faz dentro da casa dele dessa forma, é um passo Então o cara não pra pode dominar tudo na vida. O cara não, Não, pode mas ter. isso é política É o pública. Drex, é o Drex. não, É o Drex, é que pra agora o dinheiro é um subsistência. número. O governo amanhã chegar e falar o seguinte, ó, vocês recebeu seu salário aí, doutor. Então, tô vendo aqui com o que você está gastando. A partir de agora Não, tá você proibido de trabalhou para gastar assim. comprar. Você se esforçou para Mas comprar. aí você tá dando Você teve o livre-arbítrio poder de ao comprar. governo fazer isso. Não, Não. pera um pouquinho. É Eu tenho uma lei, diferente. por exemplo, para proibir. O cara se cadastrou no jogo do Tigrinho, ele perde o Bolsa Família. Acabou, velho. Se você quer gastar o dinheiro, fruto do imposto de toda a população brasileira, para jogar essa merda, você também não vai receber para comer. política. Tudo Você você que se vira. É assim, André, se vira. faz todo sentido o que o senhor está falando. Eu não vou discordar, porque é óbvio. Tu olhar de fora, tu vai dizer. Não, de verdade, eu tô dando dinheiro para esse cara, dos nossos impostos, ele tá jogando no Tigrinho. O senhor tá certo. Só que o problema é o perigo disso. Mas qual que é o perigo que eu não tô conseguindo Você enxergar? tá dando todo o poder ao Estado. Não é todo o poder. Você está limitando cara. pro cara, Bolsa Família, para a pessoa se alimentar. Para ela ter uma subsistência. Daí é o governo Agora, virar você dá o Bolsa ditatorial Família total, é para uma rápido. senhora que o policial Não, que mas- ganha 3 contos por mês chega na comunidade, sai uma mulher lá, ai, eu vou tomar minha cervejinha. Vai pra p que pariu. Eu Não sei, dá pra mas aceitar um negócio desse. aí nesse caso o que faz? Não dá nada. Não dá olha, nada, não eu dá, vou vai falar trabalhar. Aqui, eu vou falar aqui o seguinte, eu acho que a política pública, a liberdade, todo mundo tem liberdade. Eu trabalho lá no Einstein como CLT. Eu ganho um vale-refeição. Aquele vale-refeição eu não posso jogar no Tigrinho. Deixa eu só terminar. Tá bom, claro. Eu não posso chegar lá e usar o vale-refeição para fazer outra coisa que não seja comprar ali vale-refeição. Então é destinado a isso. Eu tenho, por exemplo, lá no Einstein, convênio odontológico, convênio médico. Eu não posso usar para outra coisa. Então o que acontece? O Einstein está querendo garantir que eu tenha subsistência alimentar decente, que eu tenha um convênio médico, odontológico, que meus filhos tenham isso. Então ele colocou, ele está tirando minha liberdade por causa disso? Agora, um percentual do meu salário eu ganho, gasto como eu quero. Ele pode ter, sei lá, de R$1.000 ele tem 100, 200 reais para gastar como bem quiser, mas o restante tem que ser destinado. Aí é outra coisa que está... Aí foi dito agora, outra principalmente. coisa, doutor. Não, mas eu estava falando eu estava terminando esse raciocínio. É uma política pública. Se o Einstein, que é uma entidade privada, ela se dá o direito de fazer isso para melhorar para melhorar o meu cuidado com a minha família, tudo isso aí. Que dirá o Estado que está subsidiando totalmente. Mas aí a gente vai para um outro aspecto. É por isso que eu estou falando de ser coerente até a última página E o do avô? livro. Onde que entra isso aí? Vamos chegar. É. Você ser coerente até a última página do livro, doutor. Dou outro exemplo. Qual é o que causa mais, modo de falar, tá? O que causa mais dano ao erário público, gastos ao governo, do que síndrome metabólica e diabetes? Sim, sem dúvida. Certo? Então tá bom, vamos proibir refrigerante também, de comprar refrigerante, açúcar, doce, chocolate. Eu acho que a proposta e essa da reforma merda tem. toda. Porque isso causa mais dano do que a pinga. Eu já não sei se causa mais dano que o álcool. O álcool é bem Não, ruim, assim, né? eu nunca vi nenhum diabético tomar um remédio e matar no trânsito. Não, Com a pinga eu doutor. já vi. Eu tô falando de dinheiro. Não, mas não, Muito mais gasto Não, com roupa. não, eu concordo Isso em parte. estressa muito mais o SUS. A obesidade nesse país é 50%. Não, eu concordo Tá de que brincadeira comigo? a dieta, sem dúvida, com certeza. E deveria ter o voucher positivo para fazer a ginástica, até academia, etc. Que é o que acontece na Holanda. Ele ganha voucher. Lá o sistema da Holanda é um sistema totalmente privado de saúde. E ele ganha voucher para ir à academia, ele ganha bônus. No entanto, se os exames dele de colesterol, se os exames de diabetes vieram alterados, ele fala o seguinte: ó, meu amigo, você tem que controlar aqui, emagrecer. Se você não fizer isso, sua taxa de convênio vai aumentar. Todo mundo lá é obrigado a ter convênio. Pessoas que não têm dinheiro para ter convênio, o governo paga como se fosse um voucher, dá um dinheiro lá. Só que é o seguinte, se a pessoa não se cuida, tem o diabetes elevado, tem o colesterol alto, tá obeso e não é uma coisa modificável, é algo modificável, desculpa. Ele consegue melhorar com o hábito de vida e ele não melhora, o médico dele fala o seguinte: ó, você tem X um ano para melhorar, senão a taxa do seu convênio vai aumentar. E, no entanto, se ele faz atividade física, a taxa do convênio dele reduz. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que melhorar o Bolsa Família em termos qualitativos. O que eu quero que o cidadão tenha, porque às vezes ele não tem a noção total do que faz bem para ele. Então, a gente tem que começar, isso aqui para alimentação, uma alimentação saudável vai ser mais barata. Mas o Bolsa Família não é só pro cara comer? Não, é só para comer, porque ele usa para várias SUS. coisas, Não, né? Pô, ele tem o SUS, ele tem a educação de graça, ele tem o SUS. Mas o SUS não tem academia.
O SUS não tem academia, o SUS não... Não, peraí, o Bolsa Família é pro cara comer, velho. Não, é para comer, mas ele poderia, por exemplo... Pagar a luz dele, se você falou... Não, mas você está sendo coerente agora. Você falou o seguinte, eu acho que a síndrome metabólica mata muito. Aí eu estou falando o seguinte, poderia ter um voucher para ele fazer atividade física. Ué, poderia? Sim, não poderia? Poderia, então... mas isso é outra coisa. Eu tô querendo dizer o seguinte, a gente dá o dinheiro para esse cara... para ele viver a vida dele. E ele vive a vida dele. Mas o problema é que os caras querem pro resto da vida e não quer trabalhar, velho. Eu sei, doutor. É a retroalimentação que eu disse, da incoerência, que é o que eu falei. Do ABO, por exemplo. A solução é o quê? Pô, vou ajudar financeiramente, vou dar educação, que é tudo que a esquerda fica falando que quer fazer, e nesse caso não quer fazer, só quer liberar. E a direita, que reclama muitas vezes do assistencialismo, nesse caso, entende que tem que dar assistencialismo, e isso é louco, porque aí entra... Por que a gente não sai do lugar nesses assuntos? Porque é paixão política. É grupo esquerda e direita. Aí eu acho que no nosso debate aqui, nosso diálogo, eu acho que seremos propositivos se... Bom, vamos criar um mecanismo para salvar vidas. Minha pergunta para ti agora é... A liberação do aborto, seguindo regras rígidas, de acompanhamento, controle, etc, de conscientização, etc, etc. Será que não salvaria mais vidas do que mataria? Porque tem muitos países aonde, é que eu posso citar também, que quando você acompanha na década, ou seja, 10 anos de acompanhamento, os índices caem. Tá. Na Europa, a maioria deles, países nórdicos, na Tailândia, Nova Zelândia, aí vai lá, mas esses países são muito desenvolvidos, a taxa de natalidade caiu. O Brasil também caiu a taxa de natalidade, é proibido e aqui é uma epidemia o aborto. Então eu queria entender isso. Não, olha, vamos lá. É muito legal o que você está falando. E é que a gente conversou antes. Aí ele já pegou os dados antes. Que caiu, já está contra-argumentando uma coisa. Nos países nórdicos, a taxa de natalidade é baixíssima. Então, óbvio que caiu. Só que, por exemplo, foi liberalizado e na Suécia teve um pequeno aumento da mortalidade. E a Polônia, em contrapartida, proibiu. E a mortalidade materna caiu. Então, a gente vai pegar, por exemplo, Irlanda. Houve um aumento de 2019 para 2023 de 6 mil abortos para 10.033. Nova Zelândia, que você falou que diminuiu, depois de 10 anos de 5 anos de liberado, teve um aumento de 14,9% no índice de aborto. Nova Zelândia, tá? Na Espanha, ou seja, você teve um aumento depois de 10 anos de liberado, 10 anos, porque todo mundo fala, mas esse número depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou seja, foi 2010 que foi liberado. Na Espanha. Mais de 12 anos depois de liberado, ela tem um crescimento de quase 5% ao ano. Ou seja, liberar não salva vidas. Não reduz, não quer dizer que reduz. Não, o que reduz, na verdade, é a educação, é um pré-natal adequado, isso que vai fazer. Foi 1% na Inglaterra. na Nova Zelândia o aumento, mas tudo bem. Não. Tá aqui, eu tô com os dados aqui. Eu também tô com os dados aqui. Aqui, ó, 13%. Peraí, o seu dado eu tenho é da dado Globo? mais, eu tenho dado mais. Espera um pouquinho só. Em 2020, era de 13 por mil. Tá? 13 mil casos notificados. Aí, em 2023, subiu para 16 mil. Então, foram 3 mil casos a mais. Isso, 14,9%. Então, 15 para 1.000 mulheres. Eram 14, subiu para 15 para 1.000 mulheres. Não, para 16. 15. O total foi o seguinte, eles tinham 14 mil... Mas tudo bem, a questão é que assim, aí que pode ter aumentado também a notificação, mas é... Não, mas depois de tantos anos... Não dobrou, mas calma aí, não dobrou, não triplicou. Mas aumentou. Muito pouco, em 10 anos. Mas aumentou. Olha, vamos tinha reduzido. Não, mas podemos terminar? Porque assim, eu acho que você fica falando muita coisa e acaba atrapalhando o raciocínio. Vamos lá. Argentina, você sabe quanto que foi? Foram de 106 mil para 245 mas liberou mil. Agora, tá falando de 3 meses. Não. É agora. Tá falando de 2021, a gente estava em 2025. Mas não tinha... Tá bom, tudo bem. Ok, Deixa ele concluir o raciocínio. Vai lá, o raciocínio fica muito... É porque assim, o Uruguai... Fica desproporcional. Tá, o Uruguai foi de 6 mil em 2013, quando foi liberado, e agora está chegando a cerca de 10 mil. É significativo. Se a gente for colocar Portugal também. Portugal começou lá, quando foi liberado, chegava a 8 mil abortos e agora está chegando em 14 mil. Então, assim, vários cresceram. E, em compensação, Polônia, que teve a restrição em 93, depois que saiu do bloco comunista, teve uma redução de 70%. É porque ficou proibido. Aí você não notifica mais, pô. Não. Fácil você... mas da mortalidade materna. Você pode camuflar esses dados. Não, É que eu acho que país que libera,
Os dados estão ali. País que proíbe, ele vai camuflar como ele quer, pô. Tudo bem, mas a Polônia, ou seja, caiu 70% da mortalidade materna. A mortalidade materna, ou seja, pessoas que... gestantes que morreram. Isso não tem como camuflar? Não, delegado? Não tem como camuflar. Morreu a mãe, você vai lá, na necropsia, causa, vai ter que fazer... Mas é um número ruim, é uma base ruim. Não é uma base ruim. Porque... Mas por que nem toda mãe morre, pô, quando faz aborto. A maioria não morre quando faz aborto. Não tudo morre. Bem, mas aí a estatística para você tá servindo para uma coisa e para outra não. É que eu tô falando que você não tem como saber quantos abortos você realmente está. Sim, mas se a mortalidade... Ou não. Mas se a mortalidade... A gente está falando de salvar vidas. Vamos dar o seguinte. Se a mortalidade caiu 70% das mães no período em que houve restrição, ou seja, a restrição não aumentou a mortalidade. É o que você está falando, que a pergunta final era o quê? O problema é que como reduzir a morte? A questão toda é o que são esses 70%. Às vezes eram 100 mulheres, agora, sei lá, são 30. Porque não é que morre... muita mulher quando faz aborto. Quem morre é o feto na maior parte dos casos. Ponto. Eu estou falando que esses números, eu não tenho paixão aqui. Sim. Eu vou repetir, eu sou contra o aborto e não trabalho com paixão. Minha questão é a seguinte, eu acho que esses números eles podem ser camuflados e arquitetados de uma forma para poder garantir um discurso. Mas pera um pouquinho. Mas é dos dois lados. Foi o país que liberou. Não, mas não estou usando isso para... Não, mas calma aí, o país libera. Isso. Ele liberou porque ele quer. Isso. Ponto. Isso. Se depois aumenta as estatísticas, qual é o interesse mas desse não aumenta partido? de todos. Não, olha aqui, ó. Mas aumentou, pô. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar alguns casos emblemáticos aqui. Polônia, depois da... Que se a gente não terminar de falar, fica tudo muito no ar, parece que a gente não está colocando os dados... entrevistado, é você que tem que falar. A Polônia, de 93, quando ela saiu do bloco da União Soviética, ela recrudesceu, piorou. A legislação permite, em casos de risco para a mãe, ou estupro, etc., ela reduziu a mortalidade materna. Não tem como camuflar esse dado. É a morte da gestante. Reduziu em 70%. É uma das coisas que a gente quer reduzir. Eu quero reduzir a mortalidade materna. O fato dela ter proibido o aborto não incrementou a mortalidade materna. Segundo, Chile, 89 foi proibido. A redução de mais de 75%. Saiu no Lancet. E o dado da Polônia da OMS e do Banco Mundial. Na Nicarágua, que é um país não é semelhante ao Brasil, mas pobre, um país também latino-americano. E na Guatemala, depois da proibição, houve uma redução na Nicarágua de 60%, que é um país de esquerda, não é um país de direita. Houve uma proibição lá, e mesmo sendo o presidente de esquerda. É um país que está na esquerda há muitos anos. E houve uma redução de 60%. Na Guatemala, de 50%. E, em compensação, saiu um estudo no New England e no Lancet, um outro também de 2019, mostrando, com dados da OMS, que aumentou a mortalidade materna quando ampliou a legalização do aborto na África do Sul. Além de aumentar o número de abortos, aumentou a mortalidade materna. Porque o aborto seguro também mata. O aborto seguro também você pode, principalmente se você não tiver condições higiênicas. Você faz um aborto seguro, mas o cara vai para casa, não tem antibiótico para usar, não tem um obstetra para acompanhar, ele tem a dificuldade de acessar médico ambulatorial. E o Brasil, a gente sabe que é assim. Ele tem dificuldade de acessar um ginecologista, ele tem dificuldade de acessar um clínico, ele tem dificuldade de comprar um antibiótico, é o que a gente estava falando aqui anteriormente. Então, não adianta você legalizar ali, que vai acabar aumentando. Se você não der o cuidado do pós-aborto para essa mulher, ela vai ser vítima também, ela vai falecer. Não quer dizer que o aborto legal, ele é isento de risco. Ele pode complicar com infecção, ele pode complicar com uma série de coisas, ruptura uterina, e além dos traumas maternos, ou seja, a mãe vai ficar com trauma, vai ter que fazer acompanhamento psicológico, ela pode ficar infértil, e uma série de sequelas que podem ocorrer. Então, assim, o fato de ser o aborto legal não quer dizer que, assim, nossa, agora, de repente, veio os padrinhos mágicos aqui e agora ninguém vai mais morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou das consequências de uma mulher que faz o aborto. Além dessa que você falou da infertilidade, quais outros problemas podem ser decorrentes disso? Que é muito importante, porque um monte de mulher vai assistir esse podcast, às vezes quer fazer e não tem noção. Não é simplesmente você vai lá e toma um remedinho, mata. Qual que são os efeitos colaterais que podem surgir diante de um procedimento como esse? Existem vários problemas, né? Por exemplo, durante a curetagem, você pode ter lesões ali da parede uterina e ficar infértil. Você pode ter uma lesão do útero, ela tem uma hemorragia, né? Uma ruptura uterina, uma série de coisas, complicações que podem levar ao óbito ali durante o procedimento cirúrgico, mas também no pós, como infecção, ficar com um hematoma. Por exemplo, você fez a curetagem, ficou com um hematoma na parede do útero. E aquele hematoma fica sangrando, ela não percebe, não procura o médico de uma maneira adequada ou não faz o acompanhamento adequado, um ultrassom, uma coisa do tipo. Aquele hematoma vai virar um abscesso. Ela vai morrer de sepsemia. Tem alguns amigos, né, que me relataram que a mulher teve abortos
espontâneos depois tiveram dificuldade de engravidar. Tem Sim, alguma coisa? Sim. Tem essa relação? Semelhante. É semelhante porque, assim, você usa alguma coisa para estimular, mas às vezes você tem que fazer curetagem. A maioria das vezes tem que fazer curetagem quando é um aborto retido, às vezes, do caso, né? Fora os traumas psicológicos. Trauma psicológico, a infertilidade e uma série de coisas que também oneram o sistema público de saúde, aumentam, às vezes, como a África do Sul é um exemplo emblemático que saiu esse estudo no Lancet, ou seja, você legalizou, aumentou o número de abortos, porque a população procurou mais facilmente, né? A via ficou mais fácil de procurar, se tornou mais fácil. Igual, por exemplo, eu chegar com chocolate da Copenhague aqui, todo mundo gosta. Se eu abrir aqui é de graça, 10 minutos acabou. Né? Não vai durar 10 segundos. Um minuto acabou. E aí o que acontece? Você aumentou a procura, só que o sistema não está preparado para absorver tudo isso aí. Acontecem o quê? Complicações decorrentes disso. Infecções, rupturas e problemas psicológicos, infertilidade. E a mortalidade acaba aumentando. Agora, onde você restringiu, a mortalidade caiu. Em casos parecidos com o Brasil, como Nicarágua, Guatemala, El Salvador. Óbvio, doutor, que diminuiu. E eu vou dizer agora honestamente para o senhor. Agora eu lhe ouvi, eu vou lhe dizer algumas coisas e fazer algumas ponderações. Primeiro, quando o senhor fala assim, aumentou 40%, 70%, quem ouve acha que dobrou o número de abortos. Não, não dobrou. Está falando da morte de mulheres. Essa é a primeira coisa, que é um número ínfimo perto da morte dos fetos. Então, isso é para deixar claro. Então, beleza, porque se eu quiser usar, aumentou 70%, daqui a pouco eu digo, não, aumentou... Não, diminuiu. Diminuiu 70%, daqui a pouco eu digo, não, mas aí aumentou o aborto em 3 mil casos. Porque aí, de novo, tu não sabe... Porque são padrões diferentes. Um você está falando porcentagem de mulher que morre, o outro você está falando número de abortos. Sim. Daí vai. Então vai ficar confuso. Sim. Essa é a primeira coisa. Segundo, o país liberou, aumentou. É claro que vai aumentar. Nos primeiros anos. Por quê? Porque é a subnotificação. Quantos abortos acontecem no Brasil? Não sei. Não, mas aí você não pode tomar por um troço desse? O primeiro ano como... Não, como é que tu diz um troço desse? Tu não sabe. Então, você vai, ao longo do tempo, que quando se estabiliza, você vai poder dizer, não, peraí, nós vemos um aumento. 10 anos é um bom tempo, não é? Bom tempo. 10 anos é um bom tempo. É um ótimo tempo. Ótimo. Quando você vai para países mais desenvolvidos... Aí, não estou querendo comparar o Brasil. Longe de mim. A gente vive... nós somos o quê? Terceiro mundo, como a gente sempre usou, né? Como fala. Mas se você vai comparar com países nórdicos, europeus e etc., ao longo dos 10 anos, há uma queda no número. Ah, mas aí é a taxa de natalidade. Tá. O Brasil, a taxa de natalidade também caiu. Era de 2,1, hoje é 1,6, e a galera continua abortando geral. E eu não sei quantos abortos acontecem aqui. Eu vou repetir. Eu não sou apaixonado, eu sou contra o aborto, mas eu quero salvar vidas. O meu ponto é, qual política pública eu posso desenvolver? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão por ano. Mas isso é uma estimativa da cabeça do cara que está... Mas pera um pouquinho, como é que ele se a gente não acredita em pesquisa nenhuma, então vamos parar de falar de pesquisa. Não, acho que não dá para continuar. Mas se você não está acreditando em estatística nenhuma, você perguntou, eu fui lá e pesquisei. Não, olha, 10 anos aqui. Vamos fazer o seguinte, então vamos parar de falar de pesquisa, vamos falar de coisas técnicas. É fácil assim, ó, acontece 1 milhão de abortos no Brasil. Como é que tu garante isso? Você que perguntou, eu fui pesquisar. Mas esse número é uma estimativa. Isso está longe de ser verdade. Isso é uma estimativa. Não tem como você nem projetar isso daí. Desculpa, doutor, acho que você está embolando um pouco a coisa. Vamos lá. Vamos falar bem de calminho assim, sobre o Uruguai. 2013, tá bom? 12 anos atrás. Foram 6 mil. Hoje está chegando a mais de 10 mil. Houve aumento ou não na sua concepção do número de abortos? Ou seja, 2013 está um ano bom? São 12 anos de diferença. São 12 anos. Só que você tem o primeiro ano que é liberado. Não, tudo bem. E você tem uma estabilização. Tá? Não, você tem uma estabilização de processo. Lá. Pegue ano a ano, você vai ter uma estabilização desse processo. Posso falar ano a ano? Vamos lá, ano a ano. 6.676 em 2013. Tá bom. 8.573 em 2014. 9.362 em 2015. E agora, nos últimos anos, entre 9.300... Se estabilizou. Não, agora está 10.000 e 2.000... Ah, doutor, isso é uma estabilização. Não, mas pera um pouquinho, mas você está vendo uma estatística não é porque eu tô de acordo com a sua perspectiva. Não é isso, doutor, não é isso, olha só. Lógico que é. Isso é difícil. Há uma estabilização, doutor, você está falando que é difícil por quê? Não, mas claro que é. É uma estabilização do número. A questão não é essa. Não há diferença. O que vai mudar o quadro não é ficar dizendo apaixonadamente se aumenta ou diminui. É a educação e a... não, isso eu concordo. Aí meu ponto, o problema é que vocês estão usando argumento inválido para validar algo que vocês querem fazer.
Porque, de novo, é por isso que, os debates não saem do lugar. Não, mas... O debate não sai do lugar porque os argumentos são inválidos. Não, pera um pouquinho. Simples assim. Não, eu não concordo. Eu também discordo. Porque você pergunta o estatístico, quantos abortos tem no Brasil? Eu vou lá e pesquiso. Aí fala da Organização Mundial de Saúde, que é de vocês. Beleza, aí não vale. É que a dele vale. Então, pega o do Uruguai. Pega o do Uruguai. O do Uruguai cresceu. Que é correto ali. Ele sai de 6 mil, que é o primeiro ano. Pro segundo ano ele vai bater quase 9 mil. E até agora ele tá entre 9 e 10 mil. Agora Ou tá seja, mais de se 10 mil. estabilizou. Mais de 10 mil. O que eu tô querendo mostrar? O fato de ter liberado não necessariamente dobra, triplica os casos. Você chega numa estabilização. Mas aumenta. O que vai garantir a diminuição do aborto é o apoio que eu dou à Sim, família. Concordo, a gente concorda. A educação. Então não é esse o debate. Não, mas é porque essa pergunta surgiu. Quando você chegou e falou assim, proibir vai reduzir? Aí eu falei, olha... Não necessariamente. Não, mas a questão que você colocou... em estatísticas diminuiu. O que você colocou... O que você colocou é o seguinte, você falou o seguinte... É por isso que o debate nunca sai do lugar, gente. O povo da esquerda fala isso que vocês estão falando, ou que eu falo, e não sai do lugar. Não, eu não falo nada que a esquerda está falando, não. É o contrário. Eu estou falando que quando se debate, a esquerda vai usar os mesmos argumentos, a direita vai usar os mesmos argumentos e a coisa nunca é propositiva. Então vamos lá. Agora eu vou te perguntar. O entrevistado é ele. Certo. Mas beleza, vou perguntar para você. Vai. Qual que é a solução? A solução, na minha visão, é se eu faço uma política de conscientização, sem dúvida, é isso. Sem criminalização, mas pesada, com educação, a pessoa passar por psicólogo, a pessoa ter o apoio de uma mensalidade, passa por curso, e ela vai tomar uma decisão depois, a chance de salvar essas crianças, os fetos, na minha visão, é muito maior do que simplesmente você proibir. Mas você pode criminalizar também. Estão fazendo. Não. Então, se for assim também, então vamos liberar o roubo. Vou te explicar. Não, é diferente. Eu vou te explicar. Se você proíbe o aborto, você vai entender. Criminalizei o aborto. A menina que está grávida, ela não vai notificar. Porque se ela decidir abortar, ela se tornou criminosa. Mas nenhuma foi presa. Entendeu o problema? Nenhuma foi presa nos últimos 20 anos. Sim, mas você criminalizou... 3 foram processadas nos últimos 10 anos. Mas tu entende que se você criminalizou... Mas a criminalização não é para pegar a mulher. Não é para mulher, é para clínica. Porque senão ela sai matando. Que nem essa assistolia fetal. Eu vou repetir. Assistolia fetal, que é um argumento utilizado. Esse, na minha opinião, não é um argumento válido. Ninguém fica matando bebê de 7 meses por aí, não. Isso não é comum. Isso aí é exceção da exceção. É abjeto, é asqueroso, é nojento, é errado, mas não é. Isso é utilizado como argumento para trazer paixão. Mas a gente não quer falar de paixão. A partir do momento que se autoriza, pode matar. A gente não quer falar de paixão ninguém faz aqui. Isso. Palumbo, o aborto, psicologicamente, para qualquer mulher, não é algo natural. Nenhuma mulher em sã consciência quer abortar, como nenhum ser humano quer tirar a própria vida. Há uma doença estabelecida. E nenhum quer roubar também. Olha que interessante você acabou de dizer. Isso é muito interessante que você acabou de dizer. E ninguém quer roubar. Aí é outra questão. Porque o que acontece? O roubo é uma facilitação sobre a vida. Tirar a própria vida, você como médico sabe disso, é doença mental. Sim. Uma bactéria foge da morte. O ser humano é o único ser vivo que tira a própria vida. Porque não é normal. Mas tem gente que não tem doença. Qual bicho da natureza tira a vida do próprio filho? Não é normal. O leão. Não é normal. O leão matou outra. A leoa tá prenha e ela vai lá e fica batendo a barriga até isso não existe na natureza. Mas a concepção... O ser humano adoecido provoca isso. Não, mas vamos lá. Não, mas nem todo... entra com o problema psicológico. Por isso que eu estou dizendo. Mas agora... Acolhe essa moça. Você não tem uma punição? Meu Deus do céu. Tem que ter uma punição. Não é normal. A gente começou... Eu acho que misturou muita coisa aqui. Ficou muito complexo. Não, eu estou mostrando saúde pública. Saúde pública. E solução. Qual que é a minha solução? Eu estou lendo uma menina que está indo como suicida. Um cara que vai tirar a própria vida. Você deixa ele tirar a própria vida? Não, claro que não. Você vai criar política pública para dizer que não pode fazer aquilo. Em última análise, se o cara for tirar, ele vai tirar. Mas você constrói toda uma política para proteger aquele cara contra ele mesmo. Agora, essa menina que está adoecida, querendo abortar, a gente jogou ela para a própria sorte. Não, vamos lá.
Assim, nem Será todo... mesmo que ela tá nem adoecida? todo... Tá. Ou ela vai aí... antinatural. Então, pera um pouquinho. Ela vai aí num pancadão, transa com 10 de uma vez, os caras socam a piroca nela, ela fica grávida. Ah, e agora? Eu tô com esse problema aqui. Problema que ela causou. Aí vamos matar. Não é. E aí você não quer punição pra isso. Vou te explicar por que é antinatural. Pelo amor de Deus, pô. Sabe por que é antinatural? Não, pelo amor de Deus. Eu te explico fácil porque é antinatural. Não dá pra aceitar porque os hormônios envolvidos na própria gestação... Não, ela já quer matar logo no começo. Não, vamos lá, vamos trazer alguma coisa mais aqui, ó. Mais Se eu puder falar também um pouquinho. Deixa ele falar. Deixa eu só falar um pouquinho. Não, porque assim, eu não consigo falar. Mas aqui é o único podcast que a gente fala mais do que o entrevistado. Eu vou fazer melhor. O senhor pode falar à vontade. Não, desculpa. Mas é que a gente não deixa. Deixa, ué. É porque a questão era o seguinte. A gente tá numa conversa para tentar pro público que tá em casa ver, pensar. Se eu quero só trazer um argumento do tipo, somos contra, aí o público de casa vai só assinar, que legal. Mas todo mundo é contra. Tá bom, mas essa é a voz. Não, é que eu queria rebater. É que eu queria rebater um ponto seu só. Não, pera um pouquinho. É o contraditório, pô. Não concordo 100% com o traz um entrevistado, ele tem que ter o direito de dar a opinião dele. Não, mas pode dar. Só que ele tem que falar mais do que a gente. Porque senão não é uma entrevista, é um debate. A questão é que se toda hora o entrevistado virar e falar assim, não, porque eu não consigo falar. Tá podendo falar. Não, a gente tá falando mais que ele. Você topa ser contrariado ou não? Nós estamos falando mais. Com certeza, eu quero isso. Não, a questão é o seguinte, é que você tocou vários pontos ao mesmo tempo e não conseguiu focar num ponto aqui. Eu finalizei minha parte. Não, sim. Vamos lá, vamos conversar. Desculpa, mas é que assim, nem todo suicida tá doente. Esse é um ponto. Todo suicida tá doente. Não é verdade. Nem todo suicida é doente. Tem gente que não é doente e suicida tá adoecido. Não todo. Bom. Não, tudo bem, não tá adoecido. Nem Pega qualquer psiquiatra e pergunta. Todo suicida está adoecido, desculpa. O ser humano não tira a própria vida em sã consciência. Não tira. Pera aí, agora deixa eu ver o momento. Aí eu tô falando como médico. Mas ele também é médico. Por que ele tá... É isso. Não, nem todo é. Por exemplo, ele chegou e perdeu um emprego lá. Não é uma doença. Sei lá, no Japão, muita gente perdeu um emprego. Profunda. Uma coisa externa. E ele vai lá e suicida, pula na linha do trem. E o Japão é proibido. Um desespero. Tem até uma restrição para suicídio. Você não pode... se ele pula nos horários de trem mais cheios, a família tem que pagar uma indenização, uma série de coisas. Existem restrições. Existem restrições ao suicídio gigantesco no Japão. Nunca pensei nisso, mas poderia ter pensado. Concordo, e não estaria doente por causa disso. Sim, e assim... Bom... Agora, nem toda mulher que... Você já... Então, vamos... Um pânico agudo, cara. É um pânico agudo, cara. Saiu assim. É uma crise aguda, claro que é. Desespero, pô. Não, ai, gente, pelo amor de Deus. Não, tudo bem. Então, ok. Tá bom. Esse não é o ponto-chave. Tá bom. Porque senão a gente fica se atendo a coisas que não são o tema, né? Tá. Segundo ponto. Nem toda mulher que aborta tá doente. Né? Acabei de só ela engravidou, é a mulher do Neymar, de um cara muito rico, engravidou, ela não quer ter esse filho. Nem toda mulher tá doente. Ela engravidou de um cara. Ela engravidou de um cara terceiro, sei lá, de alguém de fora. Às vezes ela não vai querer ter o filho para ter o filho do Neymar. Não sei. É um pensamento. Nem toda mulher que aborta tá doente. É casada e ela tem um relacionamento extraconjugal, às vezes não quer levar adiante. Existem fatores que não são doença. Verdade. Né? Ela é casada, teve um relacionamento... Quando eu falei doença, não natural. Para deixar claro. Aborto é um processo concordo. natural. A gente concorda. Concordamos. Aí, perfeito. Então, assim, nem toda tá doente e pode cometer. O que a gente tem que fazer, sem dúvida, é acolher a mulher gestante. A mulher que aborta, a gente também não vai ser presa, né? Todos os casos que eu vi ali, que eu estudei aí, nenhuma foi presa. E todos fizeram acordo de não persecução penal com o Ministério Público, o delegado nem registrou. Agora, aqueles que têm clínicas de aborto, ganham dinheiro com isso, que promovem, são punidos pela justiça. Então, a gente não pode deixar também que seja punido. Isso é outro ponto importante. Ou seja, existe a punição para aqueles que têm clínicas clandestinas, que praticam aborto de maneira irregular, né, que é o aborto não legal. Então, eu acho que também tem que ter a punição. A punição, principalmente, para essa estrutura do aborto que faz ganhar dinheiro e que você tem ali a manutenção dessas clínicas e desse status quo deles. Quem faz também é punido. A maioria dos punidos que eu estava vendo aqui são homens, né? Ou seja, dos presos que foram... Eu estava dando uma olhada aqui. A maioria absoluta são homens. De 1.048 presos por aborto, 1.030 são homens. Quer ver eu falar uma coisa que ninguém fala em debate de aborto? Por que a mulher tem direito a dizer eu quero abortar e o homem não tem direito a dizer eu não quero que você aborte? Por que ninguém nunca falou isso em debate? Porque a perspectiva de gênero ficou assimétrica, né? Da onde os dois são pais? Não, concordo. Quer dizer, se nasce, eu concordo 100% o homem contigo. tem que pagar a pensão. Agora,
Aí ela tem Então, direito você- a unilateralmente dizer, eu não quero e o cara não tem Você já poder de pensou veto. se isso for liberado? O homem fala, não quero ter esse filho. Não, Paulo, eu falei o contrário, Paulo. Sim. Sim, Eu tô falando mas, o seguinte. Mas vai abrir o leque para ele pensar o contrário. Mas o homem sempre fala. A mulher, ela aborta porque o cara normalmente tá dizendo que não quer o bebê. Aí ela segue pra abortar. Agora, a mulher... Ele que quiser- querendo, ele quer ser pai, né? Ele quer ser pai, ele não tem direito nenhum sobre aquela criança. Olha que loucura, e é filho dele. Isso ninguém fala, é isso que eu falo. Gente, Sim. eu repito, com todo respeito, doutor, eu tô cansado de ver debates que não levam a lugar nenhum. Eu queria muito que as pessoas em casa começassem a abrir a mente para dizer, pera um pouquinho, realmente, pô, ninguém fala sobre esse troço. Quantas pessoas querem ser pai... E a menina vai lá, faz lá o abô dela lá, e o cara não tem poder de veto, bicho. E ninguém levanta a Sim, voz ó. a favor dos homens, por exemplo. Olha que Quem interessante. está existe isso. vetando é a lei. Mas não é interessante? Por que É a lei ninguém que tá fala vetando. isso? É. Não, eu Ninguém fala concordo, eu isso. concordo com essa perspectiva. Mas é a que- lei que está vetando. É a lei que está vetando. Você não percebeu que a lei... Por isso que é importante uma lei para proibir? Porque a lei vai te dar esse direito. Você, como pai, não quer que a mãe do seu filho faça o aborto. Agora, só tem 2 casos que é permitido. No caso de estupro ou no caso que a mulher vai perder a própria vida. E aí, o homem que fez o estupro, ele não tem direito a porra nenhuma. Ele tem direito de ficar numa jaula Sim. e morrer numa jaula. E se a mulher vai perder a vida, o homem também não tem que se intrometer, porque a mulher pode morrer. Então, aí entra a lei para falar, não tenha aborto. Só em caso de estupro ou então no caso que a mulher vai perder a vida. Pronto, a resposta tá aí, ó. Só que hoje, qualquer mulher... Olha, você falou da resposta, tá aí a resposta pra você. Delegado, mas não é bem assim. Mas Porque como não, pô? a mulher, quando aborta, a mulher, quando vai fazer o aborto, Tá. o homem não quer o bebê. Se ele quiser... Não, mas você falou o contrário, você falou que o homem quer. Eu tô te falando que se o homem quer e a mulher tá decidida a fazer, ela vai fazer. Sim. Tudo bem. Se E eu o falo cara pra não tem- você o cara assim, não ó, tem nem poder de Se eu veto. falo pra você assim, não vai roubar. Não vai roubar. Se não tem uma punição, você vai falar, foda-se. Agora, se tem uma punição, Sim. mano, se eu meter o cano ali, eu vou me Sim, foder. É isso que eu tô falando. Por isso que é importante ter uma lei proibindo. Eu Precisa acho- regulamentar. Mas Precisa esse argumento regulamentar. É muito claro. Vamos lá. Tudo precisa ser regulamentado, tudo. Tudo que possa causar dano para um terceiro precisa ser regulamentado. A velocidade, ninguém pode andar 300 por hora numa via aí. E tudo precisa ser regulamentado. Tudo que causa um conflito na sociedade, entre pessoas, ou possa causar dano, tem que ser regulamentado. O dano aí, no caso, tanto para a mulher gestante, quanto para o feto. E assim, como a gente, o fato da gente trazer dados aqui é porque no começo você falou, diminui, aumenta. Então, assim, o que a gente tem de concreto para reduzir isso aí? A gente sabe que é educação em saúde, educação sexual, sem dúvida, nas escolas, e o acompanhamento da gestante, principalmente adolescente, né? Que é mais vulnerável. Então, acompanhamento da gestante adolescente, acompanhamento da gestante vulnerável, acompanhamento das gestantes que estão em periferias, em áreas de risco. Tudo isso é o que vai fazer. A gente vê qualquer trabalho no mundo, você consegue reduzir a mortalidade materna mesmo, com educação sanitária, com Isso a gente concorda. pré-natal e assistência social. E eu sou a favor, por exemplo, ela é uma gestante adolescente, é uma gestante adulta em vulnerabilidade, recebeu uma bolsa e já receber a pensão do marido. Por exemplo, ela tem ela engravidou, o marido não é casado com ela, já recebeu uma pensão já alimentícia desde a concepção. Então, assim, a gente está protegendo a mulher, está protegendo o feto ou embrião, desde a concepção ela vai receber uma pensão alimentícia, se ela não tem o genitor, ela vai receber do Estado esse apoio, e paralelo um apoio de assistência social, psicológico, humanitário e um pré-natal decente para acompanhar isso. Tudo isso a gente vai mitigar a mortalidade materna. Isso é importantíssimo. Paralelo a isso, agora, eu acho que assim, liberar pode, sem ter essas políticas públicas, peraí. pode aumentar o... Libera fazendo tudo que você acabou de dizer. Eu acho que aí que é o problema. Criminaliza dizendo tudo que você acabou de dizer. O sistema de saúde não está preparado para... A gente pegou o dado da O Argentina. sistema de saúde não está preparado para liberar isso no Brasil. O que eu acredito é o seguinte, olha, a gente pegar o dado da Argentina, que é o que a gente falou sobre aumentar ou não em 10 anos, né? A gente pegou vários países que em 10 anos ainda estão aumentando. Portugal, tem muitos países que estão aumentando. País de Gales, Inglaterra, Espanha, Nova Zelândia, Irlanda. Mas vamos pegar um exemplo emblemático da Argentina, 2021. 106 mil abortos.
2022, 245 mil. Ou seja, mais que dobrou, quase 1,5 vezes o aumento. O sistema não está preparado para isso. Fazer a curetagem eu acho que até consegue. Mas depois de fazer o acompanhamento dessa mãe, dar um antibiótico, ela teve um hematoma, será que ela vai passar no pronto-socorro? Quantas horas ela vai ficar no pronto-socorro? A Argentina foi 2021, 2022? 2021 ela foi 106 mil. E 2022 aumentou para 245 mil. 25, tá o quanto? 24 ela está quase 300 mil já. E 25 não tem 25 ainda. não tem. 24 quase 300 mil, ou seja, quase triplicou o número. Então, assim, será que o sistema está preparado? Isso é um ponto de saúde pública. Será que ele está preparado para a infraestrutura, para realizá-los? E não é só realizar, é acompanhar. O caso da África do Sul é emblemático. Eles aumentaram muito o número, então lá subiu ano a ano, e está ainda subindo, né, o caso da África do Sul. E a mortalidade materna aumentou por causa disso, por causa de infecções pós-procedimento de aborto. Porque não tem uma estrutura adequada. Não tem uma estrutura adequada. Saiu no Lancet esse... Eu volto a repetir. Está proibido no Brasil. Aí o senhor citou a Organização Mundial da Saúde, que eu falei que isso é o dado do achismo, porque isso é porque você perguntou, eu fui pesquisar, Eu sei, mas 1 milhão. Olha só que loucura. Quer dizer, no Brasil, a gente está falando da Argentina. Eu também não acredito muito Subnotificado. Subnotificado. Se libera no Brasil, sabe o que vai acontecer? Primeiro ano, 1 milhão. Segundo ano, 2 milhões. Terceiro ano, 2,5 milhões. E a coisa começa a se estabilizar. É igual a Argentina. Por mais que tenha triplicado, eu te entendo. Mas repara, ele saiu de 100 para 240, agora está em 300. Ele vai estabilizar. De novo, doutor, sem paixões. Eu acho que não muda. Criminalizou ou não o aumento ou a diminuição. O que diminui não é a proibição. O que diminui é como eu, governo, vou agir... Saúde pública ali... A minha única colocação é que se eu criminalizo, eu já marginalizo a moça que pensa em fazer. Mas já é. E aí ela não vai buscar essa ajuda. Porque se ela buscar, ela já não pode mais Mas, por exemplo, fazer, entendeu? Por exemplo, você... Só isso. Eu vou dar um exemplo, talvez não mas seja... pode ter essas políticas públicas do tem mesmo que ter, Sim, tem que ter. Ao mesmo tempo, obrigatório. política pública e a proibição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, talvez não seja o mais conveniente, tá? Pode ser anedótico o exemplo. Mas, por exemplo, o cigarro... Faz mal, todo mundo, política pública. Não pode sair propaganda de Marlboro na Fórmula 1, não pode ser na televisão. Proibiu na televisão. Lembra quando a gente era criança, passava, né? E diminuiu pra caramba. Sim, diminuiu. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Proibiu de espaços fechados, então você não pode ir numa balada fumar. Então a proibição também é uma forma de enfrentamento do problema. Não é só você chegar e falar assim, não, vamos só ensinar. É igual falar assim, a violência vai acabar se eu colocar poste aqui na rua. Mas essa foi a educação que eles deram. Né? Eu vou chegar, por exemplo, e falar assim, vou colocar poste, iluminar, vai acabar a violência. Não. Então, assim, proibir também, ou seja, a impunidade... Ela é uma forma de você aumentar alguma prática. Sabe qual foi o incentivo da diminuição do cigarro? Financeiro. Sim, sem dúvida. Quando tu começou a multar os estabelecimentos que permitiam fumar internamente... Então, lei, proibição. Então, mas aí é que está incentivo financeiro. O povo, ele só vai entender quando se vê amparado financeiramente. Sim. A menina que... Vou repetir. A menina que vai provocar esse tipo de coisa, ela não está, de novo... Eu falo, ela está adoecida porque é não natural. Para deixar claro, não estou falando com uma doença estabelecida. Ela está adoecida porque é não natural. Agora, ela se sente desamparada. Eu não estou falando das libertinas. Mulher libertina, que quer tirar bebê o tempo todo, sempre vai ter. Mas isso é minoria, de novo. Vamos tirar as paixões, é minoria. A maioria é mulher que tá com barriga, tava com o cara falou, não quero esse bebê. Eu não vou ajudar, tira. E essa mulher não tem amparo. Mas não, essa estatística aí, que é a maioria. É a maioria. Não, mas vamos, não tem estatística nenhuma. Vamos voltar para isso, então. Então, assim, se ela engravidou e o cara não quer ajudar, ela, por lei, ela vai conseguir pensão. O cara tem filho, aí o filhinho ele não quer ajudar, ele vai ter que ser, senão vai ser preso, né? Se ele não pagar pensão, ele vai ser preso. Então, tem que ter um tipo de punição. Eu acho bonito prender por pensão? Não acho bonito, cara. Quanto é pensão, bicho? Quanto é uma pensão mínima de uma mulher ganha? É 30% do ganho. Isso é nada, velho. Mas tudo bem. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Acho que a mulher tá pensando na pensão de um cara pobre, mano. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, se ela tá em vulnerabilidade, o ganho é a bolsa. Entra o quê? A bolsa. Não entra só. É por isso que eu falei, a política de governo. Sim, mas tudo que a gente tá falando aqui é política de governo. A gente não quer falar nada de religião. Eu comecei esse debate falando, eu não quero falar sobre ideologia, religião, partido, nada disso. Política pública. E eu tô trazendo dados de política pública.
Porque eu fiquei estudando sobre isso. Então, assim, não, ela vai ganhar... Se ela tem um cara que ganha, sei lá, 5 mil, ela vai ganhar 30% do salário dele já. Se ela está invulnerável, o pai é vulnerável, não tem condição, ela ganha uma bolsa do governo. E um pré-natal, uma garantia de pré-natal. É isso que a gente precisa, mapear quem está grávida, a gestante adolescente, a gestante vulnerável. Só que, só que você entende que ela não vai dizer que está grávida. Mas se tiver o dinheiro para receber, ela vai. Ah, então. Então, mas é isso que a gente quer falando toda hora. Se ela recebe o dinheiro, ela vai. Mas aí, de novo, só que é o seguinte, cara, se ela mudar... Será que essa menina também não vai querer fazer de forma clandestina para a própria família também não ficar, olha, tá fazendo uma boa, ficar lá registrado o que ela tá fazendo? É disso que eu tô falando. Tem isso também, né? Não, que ele falando depois da legalização, né? Você tá falando isso depois de legalizou. Sim. Aí você pega uma, esses casos vão, você pega vão uma menina de 18, 19 anos que mora com os pais. Sim. Ela vai lá e fica grávida. Envergonhada pela atitude dela, uma família tradicional que não aceita. Você acha que ela vai procurar... Ela vai fazer, mas ela já faz. De novo, eu repito, ela já faz. Eu acho que a partir do momento que você tira a pessoa da marginalidade e fala, ó, é o seguinte, você pode, porém, entretanto, todavia, é do nosso jeito. E aí você vai passar por isso e ainda tem incentivo financeiro, famílias, você vai assistir vídeos, aulas, e é o seguinte, ó, você pode dar o seu filho no final das contas. Não, eu acredito, toda essa parte eu concordo. Salvar mais vidas, entendeu? Toda essa parte eu concordo, assim, de você ter incentivo financeiro, social, assistência psicológica e também o pré-natal bem acompanhado. Só que o fato de permitir, as pessoas, a maioria vai começar a cometer, porque fica muito fácil. É igual que eu falei, você coloca o bombom da Copenhague aqui de graça, o que é de graça, o que é fácil, o que se torna mais fácil, o que é gratuito, a procura vai ser maior. É que, doutor, não é a demanda do SUS é gigante. É que não é um bombom, não ficou fácil. Você vai tirar um bebê, você vai tirar a vida de um feto do mesmo jeito, entendeu? Não é um bombom. Isso não é fácil, mano. Mas assim... Psicologicamente, uma mulher... Mas se a mulher quiser tirar, ela vai tirar. Deixa eu explicar. Ela já tira. Doutor Palum. Mas e por que uma mulher esse quando homem... tira um bebê... Só pra matar aqui, ó. Uma mulher quando tira um bebê, psicologicamente falando, ela não fechou um ciclo, cara. Essa mulher tá ferrada pro resto da vida. Exatamente. Então, eu tenho as sequelas psicológicas. Por isso. E o sistema está preparado para lidar com essas sequelas psicológicas? Essa é a questão. Obviamente. Então, por exemplo, se a gente pegar a Argentina, que é um país de 45 milhões de habitantes, 44 milhões de habitantes, pouco menor que o estado de São Paulo em termo populacional, e você tem lá 106 mil, de repente 250, 300 mil, 400 mil, ou seja, daqui a pouco está chegando a 500 mil lá. E você acha que a gente está preparado para dar o apoio psicológico para esse 500 mil? Não está. Apoio para ela vai ficar infértil, vai ficar pior ainda, vai ficar infértil, vai entrar em depressão, vai suicidar, não sei. Ou vai ficar com uma sequela, ou vai pegar uma infecção. Será que a gente está preparado para isso? É essa a questão. Mas não tá. Mas então, a restrição legal é uma forma de diminuir. É o que a gente fala, no direito a gente fala que é ação preventiva legal, né? Que você faz a dissuasão, o efeito dissuasivo. Se o cara sabe que não pode furtar, que é ilegal, que ele vai ser punido, ele evita de fazer aquilo lá. Então, o que tem que ser feito é o seguinte... É mais ou menos como o cinto, que todo mundo, quando saiu a lei, que era obrigatório, mas a vida então, é minha. Só que o que acontece? Ela sobrecarrega o sistema de saúde. O cara vai, bate a cabeça... Na minha cabeça, a única proibição que seria coerente em relação ao aborto, quer ver só que eu vou falar pra vocês? Quer proibir? É proibido já. Beleza, então faz o seguinte, penaliza a mulher que abortar. Bota pra cadeia. Aí vai ver... Mas peraí, mas ela já é penalizada. Não é. Quem falou que não? Tá na lei aqui. Mas ela não é presa, né? Não é presa. Não, peraí, eu tô falando do Brasil. Não acontece nada. Não vai presa. Então, não. Vocês estão enganados. É muito raro, é muito raro. Mas quem mata os outros nesse país aqui não vai preso, vai? Quem... É por isso que eu tô falando. Não, pera um pouquinho, mas tem prisão. Mas tem prisão. Tá criminalizado, mas acontece. Não, quem falou que não acontece? Eu acho hipocrisia, entendeu? Não, mas eu acho que, por exemplo, é igual... Artigo 124, provocar a boa em si mesmo 1 a 3 anos. Não vai ficar preso, mas vai responder. Vai ficar café. Mas faz a cor de não percepção penal. No Brasil aconteceu isso. Mas tudo bem, cara, mas a gente não pode deliberar. Eu concordo de ter a lei proibindo isso, mas assim, eu não acho certo, na minha opinião também punir a mulher também não é. Mas a maioria é homem. Não, mas punir, aí vai cair. Não, mas tem que punir. É igual, por exemplo, presa, ela não ia... Então vamos falar do homem. Mas eu acho que o problema é o cara que provoca. É o médico que vai lá, que faz a curetagem. Esse que tem que ser punido. Duas vezes. Esse que tem que ser punido. Ele tem que ser 2 vezes mais punido. Doutor, a coisa é o seguinte: tudo que vocês. É isso que eu falo. Eu gosto muito de conversar. Sim. Quando você usa os argumentos, por exemplo, roubar. Se liberar. Não. Por que o cara não rouba? Porque ele sabe que pode ser preso. Ainda que no Brasil não vá, mas ele sabe que pode ser punido. Então, a mesma coisa do aborto. Beleza.
O aborto, ninguém é punido. Dissuasivo, né? Então, persuasivo. Então, beleza. Então, vamos punir. Aí a proibição vai dar certo. Então, peraí, ó. Agora, enquanto não é punido, proibição nenhuma vai resolver. Mas peraí, até o cara... Mas é igual infanticídio. Tem um projeto de lei, inclusive, para tornar crime hediondo, viu? Quero o cara que faz o aborto da mulher sem consentimento, crime hediondo. Foda-se o cara. Só que olha a pena aqui, ó. 3 a 10 anos, o cara não vai ficar preso. Vai pegar 4, 5 e não vai ficar preso, na minha opinião... Não vai ficar preso. Nós vamos entrar num aspecto de legislação... Que aí volta a falar da esquerda. A esquerda não quer aumentar a pena de jeito nenhum. Quando eu coloquei esse projeto aí de tornar crime hediondo, eu apanhei pra caramba. Na minha opinião, o cara que comete tem que ser preso e a mulher não, porque eu deveria encarar como um infanticídio. É o que você falou. Quando você traz à tona essa parte mental, de saúde mental, que eu acho bem colocado, sim, ela deveria ser equiparada a um infanticídio. E o infanticídio, a maioria não é punido. Por que criminalizar, então? Então, mas o infanticídio... Vamos liberar o infanticídio? Não, pera, acontece. Calma aí. Por que criminalizar o aborto? Porque Veja só. Calma aí. O médico que faz o aborto clandestinamente... Ele é punido. Tem que ser punido. Tem que ser preso, perdeu o CRM. Mas não hediondo. Perdeu o CRM. Hediondo. A mulher não. O senhor mesmo falou que a mulher não. Concordo. Com infanticídio. Então não tô entendendo porque mas vamos lá. A criminalização do aborto. Vamos lá. Quer dizer, o médico que faz clandestinamente e seguir fazendo clandestinamente, ele pode... Crime hediondo. O legalizado está dentro de um amparo todo estatal, regulação. Não faz diferença. Não, mas a briga, a proibição. Nós estamos confundindo crime com pena. Você está confundindo crime com pena. Crime com Se você descer aqui na academia e dar um tapão na orelha de um cara ali, você vai responder pelo crime de lesão corporal. Você vai bater na delegacia e vai sair primeiro que a vítima. Sim, exatamente. Por causa de pena. Então, você está confundindo o crime com a pena. Entendeu? Agora, o fato de não dar cadeia não significa que não seja crime. Exatamente. Mas qual é o problema? O problema é que o cara só respeita a pena. Pô. Não. Só respeita a pena, concordo com você. É isso. Por isso que eu quero que o bandido se ferre. Não, mas a gente está falando do médico. Então, mas aí a gente tem que aumentar a pena. Pra mulher. Mas posso falar? Até que enfim concordamos em alguma coisa aqui? Não, é porque eu tô te falando. Quando a gente começa a levantar o debate não é gostoso muitas vezes. Porque o pessoal fica, caramba, tá batendo boca. Mas o objetivo é o quê? Chegar num consenso. E o programa é palombada, não é mesmo? Mas deixa eu falar. Vamos bater pouco Deixa eu mesmo. falar uma coisa que eu acho que é importante aqui. Quando a gente fala assim, eu quero penalizar o médico que fez, mas a mulher, eu tenho coisa... Traz à tona aquilo que você falou da saúde mental, que eu concordo com isso. Muitas, não sei se todas ou a maioria, vão lá a contragosto ou com sofrimento. Vão ter um sofrimento pós-aborto. Então, a punição que ela já teve de ser abortada já é gigante. É igual, por exemplo, uma mulher, um pai que esqueceu o filho no carro e ele morreu, né? Esqueceu o filho lá, foi comprar uma coisa no supermercado, a fila foi grande no supermercado, ele deixou a criança lá pequena, a criança morreu, né? Você vai punir, ele já foi punido pela perda. Aliás, tem até na lei o perdão judicial. Perdão judicial. Então, assim, o perdão judicial. Então, ela já. O pai que deixou a criança no carro, ele já foi punido. Não, mas onde entra, então, a criminalização do aborto? Quando tem o consentimento da mãe. Está na lei. Sem o consentimento é uma pena mais alta. Com o consentimento... Agora, deixa eu só onde terminar. entra a criminalização do aborto? Eu não estou entendendo agora. Não, mas é que eu estou fazendo só uma analogia para vocês entenderem. Aqui, artigo 6, eu vou te mostrar aqui. Aí é o seguinte, o que acontece? Quando a mulher fez o aborto, ela cometeu um crime, cometeu uma coisa. Mas só que ela também já foi penalizada pelo aborto em si, pela perda daquele bebê. Então, você faz o acordo de não persecução penal, perdão judicial, etc, etc. Como o infanticídio. O infanticídio é errado. A pessoa pegou o bebê e foi lá e afogou na privada. A mãe fez isso. Posso fazer uma pergunta? Ela vai ser punida? Pode ser punida, né, do delegado? Pode ser punida. Mas geralmente é perdão judicial. Mas quando entra o Estado puerperal, ela pode estar com as condições psicológicas abaladas e acabar matando essa criança. É o infanticídio. Também, né? É o infanticídio, ele não é punido igual um homicídio. Mas então a criminalização do aborto é só contra a clínica do aborto, o médico que faz o aborto. Contra a mãe também, mas só que assim, a mãe não vai ser punida igual ao infanticídio. Mas não faz diferença, por exemplo, gente, se eu não mas presta atenção. Mulher. Tem alguns tipos... Não tem punição? Não, pera um pouquinho. Tem alguns tipos de aborto que são permitidos. Em caso de estupro. Sim. E quando a mulher tem algum risco de vida. Aí tem você vê uma mulher grávida aqui. Você, doutor Felipe, vai lá e chuta a barriga dessa mulher. Você vai responder pelo crime de aborto sem o consentimento da mãe.
Entendeu? Você vai ser punido e ela não, que ela não tem culpa, ela é vítima. Agora ela tá grávida e resolveu procurar uma clínica clandestina porque ela brigou com o marido, porque a família não pode saber. O médico vai lá. Os dois são punidos. Deixa eu só terminar. Já tá na lei. Com ela não acontece nada. Não, mas deixa eu falar... Com o médico também não. Ô, doutor, deixa eu só falar. O médico não vai acontecer perder nada. o CRM dele, pelo menos. Deixa eu só terminar, Aí por você exemplo. tá confundindo crime com pena. Pode falar, desculpa. Vou só terminar. Então, o infanticídio. Ela foi lá e afogou a criança na privada. Ela raramente vai ser presa se ela foi um infanticídio, o estado puerperal. A gente está levando em consideração Posso fazer a uma gestante. pergunta técnica? Pode, claro. O médico tem condição de analisar... Desculpa, eu sou leigo, tá? Ele tem condição de analisar se foi por causa do estado puerperal, até que você explicasse, ou não? Ou não, ela é ruim mesmo, ela quis matar. Tem condições de falar os hormônios, o estado, né, e o emocional que tem ali. Mas estado puerperal, ela vai lá matar. O que é o estado puerperal, para explicar para a nossa audiência? A pessoa tem ali um blues, uma depressão pós-parto e às vezes fica com uma alteração comportamental por conta disso. Fica depressiva, às vezes fica, né, angustiada, ansiosa e acaba tirando a vida do bebê. Eu não posso falar que isso é normal. Eu não posso chegar e falar assim, não, matar um bebê ali que acabou de nascer, eu vou afogar ele na privada. Isso, e não aí pode. Essa mulher tá doente. Então, mas só que assim, ela vai ser punida pela lei, ela vai ser como crime e tal, só que ela recebe um perdão. Então, é infanticídio. Mas se, por exemplo, um médico chegou lá, ela fala assim, nossa, esse bebê tá me incomodando, tal. Pode deixar que eu vou dar um jeito nele, joga pela janela. Esse cara vai ser preso. Sim. Ela não. Sim. Ela falou assim, vamos matar esse bebê? Mas tu concorda comigo que não faz diferença ser crime sem pena? Mas então o infanticídio, você acha que deveria ser legalizado o infanticídio? Ela não sofrer por uma punição? Mas que absurdo você acabou de falar, cara. Mas aqui é o Brasil. Não, cara. Eu vou legalizar. O infanticídio ele vai acontecer sendo legalizado ou não. Sim, tudo bem, mas... Não é a lei que impede o infanticídio. A mulher tá doente. Não. A mulher tá doente mental. Tudo bem. O filho, ela nem sabe que existe a lei. Sim, tudo bem. Mas então não é a lei que protege. Mas você acha que, por exemplo, no caso do infanticídio, você acha que não deveria existir uma lei do infanticídio? É isso que eu quero saber. Não faz diferença. Não faz diferença, cara. E se ela for ajudada por outra? Tá matando os bebês, e se ela fosse ajudada por outra pessoa, essa pessoa também não deveria ser punida? Claro que sim. Então. Mas aí é homicídio, aí já não é infanticídio. Então, mas aí se não tiver... Peraí, doutor. Aí já não é infanticídio, não, é homicídio. Se ela ajudou, se o propósito... A lei é sempre o propósito, né, o delegado? Se ela chegou, a intenção dele era ajudar o infanticídio daquela mulher, ele, na verdade, vai ser... Ele promove homicídio. Um infanticídio. Não. Se ele ajuda ali, o propósito... Ele não tá doente, Ele não tá doente, ele não tem problema mental. Mas aí você tá estando no aspecto jurídico. Entendeu? Você tá confundindo pena com crime, que não tem então, nada a ver. Então o cara tá querendo tirar a própria vida. Ele tá lá doente lá. Pede a minha ajuda, eu pego e jogo ele da janela lá e não tô cometendo crime. Aí você auxiliou... Aí você tá... A mesma coisa infanticídio que você acabou de trazer de exemplo, doutor. Não, mas tá na lei. Tá na lei. Por exemplo, o SUI. Tá, a mulher que você pode responder por instigação, por auxílio ou por induzimento. Tá lá na lei. Exatamente. Doutor. Se você resolver se jogar da ponte... Beleza, mas se o doutor Mário começou a te instigar, não, eu tenho uma ponte boa aqui, sei lá, eu vou te ajudar, vou te dar uma corda. Ele vai responder. Sim. Ele responde. Peraí, eu tô dizendo a mesma coisa que você. Então. A mulher quer tirar a vida do filho porque ela tá doente. Qual é o objetivo dela? O cara chega pra ajudar... Ele não vai ser punido, você falou? Qual o objetivo dele? Vai ser punido como infanticídio. Vai ser punido. Mas como infanticídio. Porque ele vai ser perdoado? Não. Ele não vai ser perdoado. Você tá misturando. São duas coisas diferentes. Mas não faz diferença. Mas tá na lei. Presta atenção, só pra entendi, o perdão judicial tá na lei. Falando da prática. Não. Pra mulher só. Mas o perdão judicial tá na lei. Perdão judicial pra mulher. Mas o cara que ajudou, que deu a corda, ele vai ser preso. Vou te dar um exemplo prático. Se você não tá entendendo, talvez o nosso público também não esteja. Vou te dar um exemplo prático. Eu sou pai de uma criança de 6 meses e minha mulher manda eu ir no supermercado, eu esqueço a criança lá e ela morre. E eu vou responder. Só que o juiz, baseado na lei, vai entender que a morte dessa criança causou um sofrimento tão grande ao pai que ele deixa de aplicar a pena e dá o perdão judicial. Exato. Mas ou qualquer pessoa vai responder. Sim. Entendeu? Por homicídio não culposo. pode ser naturalizado. Imagina, de novo, eu tô falando na prática. O fato do aborto ser criminalizado e a mulher não ser punida não muda nada. Ter essa lei. Muda, porque o cara que faz, é punido o cara que faz. Peraí, então vamos de novo. Você só precisaria ter uma lei. O cara que faz o aborto, ele ser punido. Aí sim, pronto, acabou. Não faz diferença prática, gente, pelo amor de Deus. Claro que faz. Olha a lógica. Não, claro que faz. Não há punição. No ponto de vista jurídico, não tem punição. faz diferença. Você vai lá e dá um tapa na cara da mulher lá. Não tem punição na sua cabeça. Tem.
Você só não vai ser preso. Você não vai ser preso. Mas você vai responder na mas justiça. vou ter um processo, vou ser exatamente. fichado. Não é nem isso. Você vai ter que. Você pode fazer um Sim, acordo, exatamente. você pode pagar a cesta básica, Sim, depois vem uma indenização para a mulher. Então você é punido. Tem uma punição mais Mas branda pra e um mulher, perdão a judicial. mulher que faz o aborto não tem punição nenhuma. A punição é Tem, pô. mínima. Ela vai ter que ir na Tem. delegacia, ela vai ter que... São coisas básicas. Tem, né? vai, a mesma coisa. Ela vai ser punida também. Eu acho que na prática, minha opinião, Mas né? Eu acho aí que a na gente tem prática que não entrar no muda nada. assunto de legislação de aumentar a pena. Eu acho que tem que Eu aumentar a acho pena que o de médico todos os tem que crimes. ficar preso pra sempre. Sim. Ponto. Não, mas O você tá médico no pra Brasil, sempre. você não tá na Rússia. Tudo bem. Lá, o que aconteceria lá na Rússia? Não, o cara vai preso e acabou. É que aqui na Rússia até que pode lá né? o aborto. É legalizado. Mas de toda forma, eu acho que o médico, sim. De novo, se não acontece nada com a mãe que faz, não faz diferença ter aquela lei. Na minha cabeça. Mas então, por exemplo, não precisa ter a lei prático. do abandono de Então, pera um incapaz. Então pouquinho. a gente começa a tirar todas as Então, leis. vamos tirar toda a lei, Tira o então. infanticídio, o abandono Ó, de incapaz. você quer ver outro crime? Não fica preso. Lei que não traz punição nenhuma. Mas aí não eu faz concordo. sentido. Então, por exemplo, se você esquece seu filho em casa, ele morre, cai do elevador, aí você acha que não deve ser punido. Só que o que acontece? Isso é uma forma de... A lei não tem só um objetivo de punir, ela tem efeito dissuasivo. O delegado sabe Irmão, melhor que eu. Se tu esqueceu, tu não teve intenção. Se tu não tem Sim, intenção... mas aí as pessoas vão ficar mais distraídas. Vai ninguém responder por parar. homicídio culposo. Você viu hoje Meu que... Deus do céu, você tá falando que o cara... É igual você dizer que vai aumentar o número de depressão pós-parto, porque a gente acabou com a lei do infanticídio. Não, Você não faz sentido nenhum. Você não tá entendendo. Quer dizer, você os tá pais vão começar a confundindo. esquecer Não, os tá filhos dentro de confuso. casa. Tá confundindo. Não. Os pais vão começar a esquecer os filhos dentro de casa porque não tem lei. Não. Ah, para com Pera um isso. pouquinho, ó. Pelo amor de Deus. Tá Se tendo lei já acontece, Não sem adianta. a lei piora muito mais. Ó, estelionatário não fica preso nesse país. Não fica. Se você tomar um prejuízo aqui de uma história que você eventualmente me conte aí, que o cara te aplicou um golpe, você pode ter perdido 100 mil reais que o cara não vai ficar na cadeia. Aí a gente confunde o crime com a pena. Eu sou Sim. favorável desse cara ficar preso, principalmente estelionatário. Porque às vezes o estelionatário ele causa um sofrimento tão grande na vítima que a vítima fica pagando anos e anos e anos uma dívida que ela não fez. Ou então que ela caiu num golpe que causa um sofrimento. Mas a gente está na lei. E aí a gente pode entrar naquele papo direita e esquerda. A direita quer que o bandido se ferre, quer que aumente a pena. A esquerda não quer. Eu concordo com você. Pô, mas para que tem essa lei se não fica preso? Aí não é uma culpa de... Aí não é um problema de ser crime ou não. É um problema de penalidade. Do entendimento do Todos os juiz, projetos de lei pra aumentar dos a pena, acordos de eles não não querem. persecução. Todos, não, cara. mas até, por exemplo, no caso no caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, tem acordo de não persecução penal também. Exato. Então, assim, não quer dizer porque você pega lá a Lei uma Maria da Penha tornozeleira. funciona ou não. Você Vamos lá, tá funciona ou não a loucão, Maria da apaixonado pela sua Penha? mulher. Você coloca Ela uma funciona? tornozeleira, o juiz fala assim, você não pode se aproximar da sua mulher com um pedaço de papel. chegou Olha, eu tenho perto. um BO aqui. Você não pode chegar. A mulher tem um BO e o homem tá com uma tornozeleira. É. O cara tá tão louco, tá tão... A paixão, que pra mim não é paixão, é ódio, que ele vai matar a mulher. Ele vai matar. E nesse país aqui, 4 mulheres morrem por dia. Mas, aí tem o que, uma- que salva essa mulher? Concordo com você. Bom, manda esse animal ficar preso. Sim, é punição. Aí a gente vai salvar ela. senão Mas tem, não mas tem salva. uma coisa também. Tem a Lei Maria da Penha, você concorda que funciona? Reduz, né, o feminicídio. A lei Maria da Penha é uma grande merda mal feita. Eu acho que feita. Era necessária. necessária. Mas ela foi muito Assim mal como a feita. lei do infanticídio é necessária. A questão é o seguinte: maioria vai fazer acordo de não persecução penal. A maioria fazendo acordo de não persecução penal ou fazer Não pode mais hoje em dia, pode? Não, agora faz a A mulher renúncia não do... tira mais a denúncia. Pode retirar a denúncia. Não, pode, mulher não pode mais. Não pode depois, mais. né? Depois de um tempo. Se o cara... Se ela denunciou uma vez, ela não consegue mais tirar. O cara vai ser punido e acabou. Mas ela pode fazer um acordo lá na frente, ela... Deixa eu falar que nós estamos no Brasil. Esquece que é que você conviveu muito tempo Eu vou na te falar, Rússia. tem 2 leis no Brasil que botam o cara na cadeia. Maria da Pensão. Penha e pensão. Maria da Penha também. Então, e são leis que são importantes. Então, assim, só que muita gente não vai presa pela Maria da Penha. Sofre restrição de não poder se aproximar, alguns tipos de restrição. O cara primeiro sofre uma restrição. Se ele quebrar essa restrição... Sim, aí ele pode ser preso, Necessariamente. O juiz ele Ele pode vai. decretar prisão preventiva e Pode. deixar o cara Se é preso. violência Ele tem física, discricionalidade Porque é o de seguinte, decidir. a mulher faz uma medida protetiva, por exemplo. Se o cara quebrar... aproximar, acabou, ele vai preso. Aí vai preso. Ele não tem, ele vai preso. Ele vai preso. Então, Por isso que eu falei, Então, 2 não leis necessari- prendem o cara. Não. Mas Maria não da fica Penha e muito pensão. tempo. É, Não fica. mas não necessariamente ser preso só. O fato de ele ter medo ali, ou seja, ele está usando uma coisa para se aproximar, para não se Sabe o que aproximar, pode ter já medo? faz o Pode efeito ter medo de dissuasivo. cadeia. Não, concordo. Cadeia ou morrer. Mas eu falei, mas é tem cadeia ou morrer. você já viu um estudo que é o seguinte: a maior parte das pessoas quer dizer, uma parte lá, 15, 16% das pessoas vão seguir a lei independente do que ocorrer. Independente se existir uma lei contrária, ela vai fazer o certo. Mas é honesto. Alguém vendo... Homem honesto, exatamente, mulher honesta, 16%, sei lá.
Eu fiz uma trilha lá no Einstein, que é um curso que eles dão interno, e fala isso. Acho que 16% vai fazer, eu não lembro a estatística certinho, mas assim, 16% vai fazer sempre que é certo. 8% vão fazer com lei ou sem lei. Mas a maioria vai ficar dissuadido a partir do momento que você tem uma lei, mesmo que aquele não seja punido. Ou seja, ele sabe que tem uma câmera, ele vai ficar mais constrangido. Ele sabe que tem uma lei que pode ser demitido, que pode sofrer uma punição. Desculpa, o ser humano só respeita o que tem medo. Exato. Ele não é a lei que ele respeita, ele respeita a punição. Verdade. Isso eu concordo com você. Entendeu? Para mim é uma grande bobagem. Esses diálogos de debate, libera ou não libera? Eu vou dizer a real para você. Minha opinião final, eu mato minha parte. O aborto só faz sentido ser criminalizado se todo mundo que participa dele, inclusive a mulher, for presa. Aí faz sentido. Aí vai dissuadir. Todo mundo, inclusive. Agora, enquanto só o médico que está na sombra, que ninguém sabe quem é, e a mulher que toma o citado não acontece nada, toma o remedinho não acontece nada, vai continuar fazendo, pode votar a lei que quiser. Não tem punição, ninguém vai respeitar essa palhaçada. Então não faz diferença. O que vai mudar o game... Então você é a favor de uma pena pesada. Ou da pena pesada, ou do Estado amparar com educação isso é o ponto dinheiro. Acabou. Isso que a gente falou. Não muda o fato de ter lei e não ter lei. O que muda é a punição. Essa é a minha opinião. Eu concordo com você. Eu acho que todo criminoso tem que temer a punição. É isso. Por isso que eu sou contra a progressão de regime. É isso. O cara começar no aberto e ir pro semi-aberto, depois aberto. Por isso que eu sou contra, por exemplo, o cara que comete um crime de estelionato que causa uma tremenda dor na vítima, ele ficar preso realmente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre o ponto de vista bioético. Neurocientífico. Qual que é o argumento contra o aborto? Porque, na verdade, a partir do momento que você tem ali como a gente falou, né? Ou seja, você tem o cérebro para constatar se a pessoa está viva, é vida cerebral. Se tem vida encefálica, a pessoa está viva. Ela é vida civil, vida médica, né? E ética, bioética. A partir do momento que ele perdeu a atividade elétrica cerebral, o cérebro não está funcionando, ele está morto, ele pode doar os órgãos. A mesma analogia pode ser feita para o embrião, para o feto. A partir do momento que ele tem um encéfalo funcionando, tem uma protoconsciência, tem neurotransmissores, sinapses que podem gerar consciência, ele também tem a vida. Qual a diferença de um bebê de 9 meses na barriga e fora da barriga? Não tem diferença, aí é o mesmo ser. Só que um está dentro, intraútero, e o outro está fora. É alimentação e tempo. Né? Exatamente. E outra coisa, do ponto de vista bioético, a partir do momento que você tem uma potência, né? Ou seja, uma vida potencial, ele é uma vida civil, ele é uma vida que tem que ser respeitada. Então, do ponto de vista bioético, a concepção que ele já é um ser individual, que ele já é um ser com direitos plenos, é a partir da concepção. Do ponto de vista neurocientífico, se a gente utilizar as analogias aí com as resoluções do CFM, a partir do momento que ele tem encéfalo. Mas é muito precoce. Em torno de 6 semanas ele já tem... Tem que ser fiel até a última página do livro. É no momento da concepção. Porque potencialmente exatamente, também concordo. Tem gente que não entende. É porque é o seguinte, a mulher a partir do momento que já há a união do óvulo e do gameta, ali já potencialmente você tem um adulto de 30, 40 anos daqui a 40 anos, concordo, entendeu? Exatamente. Então não tem dessa. Concordo. 6 semanas o cérebro está funcionando, mas também estaria funcionando se continuasse. Se continuasse, a potência, né? A potência. Deixa eu fazer uma pergunta. É que são dois argumentos complementares, Deixa eu fazer uma pergunta agora para os dois. Pode terminar. Só falar o seguinte, tem também na Constituição Federal que defende a vida, o artigo 5º, e o Pacto de São José de Costa Rica, o artigo 4º, que fala que é desde a concepção. Ou seja, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida desde o momento da concepção. E o Brasil é signatário desse acordo. A esquerda usa esse argumento, o Pacto São José da Costa Rica, para falar da audiência de custódia, mas não usa o mesmo argumento para a gente tem que ser a mesma... Se a gente vai usar para audiência de custódia... Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Exato. Então, aí por isso que a gente fala assim, por que a proibição? Porque a gente está tentando mitigar a morte desse bebê que está ali vulnerável. Ele é o mais vulnerável. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala vulnerabilidade social, pessoa que vive em condições de rua, em abandono, em comunidades carentes, pobres, quilombolas, indígenas, pessoas desfavorecidas socialmente, intelectualmente, deficientes. O mais vulnerável é o embrião, é o feto. Ele é vulnerável ao extremo. É o mais sensível de todos. Então, assim, se a gente não tiver uma lei para protegê-los, eu acho que a gente vai chegar a números muito maiores que a Argentina. E aí eu concordo com o doutor aqui. Tem que ter uma lei com punição. Pois é, a lei, ela é fictícia, ela é só um coloridinho pra enganar burguês, mano. A lei tem que ser real, pune o médico, esse cara tem que ficar sempre na cadeia, e a mulher que fez o aborto
Também, acabou. Eu concordo em termos, Aí mas vai funcionar ali. a única analogia que eu uso é o do infanticídio. Se no infanticídio existe o perdão, que o infanticídio, teoricamente, você está pegando um bebê que saiu, ou seja, estava dentro do útero, se ela voltar é X. Doutor, só que o estado de adoecimento não é igual. Uma mulher em depressão pós-parto, ela está enlouquecida temporariamente. A menina que engravidou e está desesperada são por N questões, cultural, social, religiosa e etc. Mas às vezes pode estar adoecida também. Também pode. Mas aí vai ser, de novo, vai ser um caso menor do que esse contexto social desfavorável. Pressão do namorado, a família, a religião, imagem social. Então, beleza. Entendeu meu ponto? Então não dá para comparar. A mulher que faz o Brasil, doutor, desculpa, só dá jeito ser punir quem comete crime. Se tem lei e não tem punição, por isso que vagabundo não respeita esse lugar. Concordo plenamente eu com você. concordo na maior parte, mas assim, eu acho que tem que ser tipo infanticídio e como a pessoa que esqueceu a criança no carro. Sei lá, o sofrimento que ela está tendo ali já é um certo tipo de punição, nesse entendeu? Caso, por já exemplo, é um tipo de pai punição. que esquece uma criança, eu concordo com o perdão judicial. E o infanticídio... Se não houve dolo, que a vontade de produzir o evento morte foi culposo, eu esqueci, meu Deus do céu. Agora, não tem como você pôr um pai desse, velho. Agora, doutor Mário, agora do aborto, a vida já vai punir o senhor vai comparar a menina que tá ali, porque o namorado fez uma pressão, ela tá mal, ela, tá pedindo pra... Aí, ela tá sem grana. Ela, na religião dela lá, ela tá envergonhada. Mas essa menina não tá bem psicologicamente. Sim, tá porém, mal. ela não tá nem perto. Não, concordo. Mas a gente não consegue quantificar isso. Esse é o problema, não tem né? judicial. Não, mas nunca nenhuma mulher foi punida. Nunca nenhuma foi punida. Entendeu? Mas não tem, porque o perdão judicial tem que estar na lei. Mas a questão é o seguinte, que eu vejo se a gente chegar a essa menina também, eu vou desampará-la. Aí volta aquele negócio. Ou seja, ela já teve uma perda do bebê, ela pode ter ficado infértil, pode ter ficado complicação. Então, nesse caso, daria o perdão. Eu te entendo. Eu não estou dizendo que você está errado. Não, eu estou querendo dizer assim, a gente fica falando, jogando perfumaria. Criminalizar o aborto é certo ou errado? É certo desde que haja punição. Não há punição para ninguém? Então não faz diferença, tá liberado? O que vai fazer a diferença nesse debate é o que eu faço como Estado para diminuir o número de abortos. E a criminalização não é a política pública. E não é a criminalização que faz a diferença. O que vai fazer a diferença é o apoio financeiro, educacional. Mas em alguns países... Só fica nisso, bicho. Não, concordo. Eu acho que assim, o principal ponto é o apoio financeiro, educacional, tudo isso aí. Mas a partir do momento que eu chegar e falar assim, tá liberado, a maioria, como a gente viu na Argentina, ou seja, mais de 100 mil foram lá fazer, 200 mil, 300 mil. Ou seja, o número vai chegar a 500 mil. Se a gente fizer essa liberação, um monte de bebê vai morrer nesse caminho. É que eu Tem um monte de bebê. Aí nesse ponto... E pago pelo Estado. E pago pelo Estado. Nesse ponto, o Estado pagando para esse bebê ser morto. Então, nesse ponto, eu não concordo contigo. Eu chego naquele argumento que eu trouxe. Há uma subnotificação, depois há um aumento, porque começa a se notificar, e depois há uma estabilização. Eu não vejo diferença. Mas isso é teórico, né? Quando não há prática de penalizar quem comete o crime, não faz diferença até a lei, velho. Não, tudo bem. Não faz diferença. É proibido jogar papel no chão. É proibido. Mas não acontece multa, ninguém vai... É uma contravenção, sabia disso? É uma contravenção, E todo mundo joga. Agora, começa a filmar quem joga e coloca na internet pra tu ver se não vai diminuir. Sim. Porque o ser humano tem medo da punição. Mas é que a gente falou o seguinte, a punição... A gente falou do cigarro lá, né? Ou seja, a punição tem que ser acompanhada com a educação. É isso aí. Então, mas uma coisa não exclui a outra. O fato de ser uma política pública, o fato de ser um problema de saúde pública não exclui que é um problema jurídico. Eu vou fumar. Se você chegar, faz propaganda, proíbe o Marlboro na televisão, proíbe fazer isso, proíbe isso, aquilo. Aí quando você dá multa, você pune, não sei o que lá, aí você reduz. A punição. Mas assim, são coisas distintas. A punição serve pra você, não serve pra mim. Eu tô cheio de amigo milionário, playboy, um carro super esportivo, o cara que ele vai daqui até Ribeirão a 200 por hora. Ele não para nenhum radar. Sim. Talvez aquela punição para você, que você vai tomar uma multa de 1 conto, beleza. Mas o carro tá no nome da empresa dele. Ele fala, eu já ouvi isso aí de playboy, eu quero que se foda. Exatamente. Agora, e se ele fosse preso? Ele não ia cometer. É o que eu tô falando. Mas aí, é o peso da punição. Mas eu acho que aí são escalas, né? Ou seja, o cara passou velocidade lá, sei lá, ele tava... o trecho é de 50 por hora, ele tava 80, uma multa tal. Tá a 100, mano, já é um crime. Você sabe que eu tenho aí tem que escalar, não adianta chegar e falar tudo igual. A mulher que abortou é igual o médico que fez. Não, o cara ele é recorrente, ele tá abortando
toda hora, num Porsche indo pra Ribeirão Preto. Não dá pra comparar. Se você mata alguém porque você tá a 250 km por hora num Porsche indo pra Ribeirão Preto. Pô, uma imprudência do você tem que responder por homicídio culposo ou doloso? Na minha cabeça é doloso. Deve ser do dolo eventual. Só que aí a maioria coloca o cara assumiu um risco do cacete. Exatamente. Então, para acabar com essa celeuma, eu fiz um projeto de lei para colocar. Tá muito acima da velocidade. Dobro da velocidade da via, homicídio doloso. Acaba com esse tinha problema. que qualificar uso de álcool, passou o sinal vermelho e piorando, cara. Porque né? a maioria dos casos agravantes, Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Passou o sinal vermelho. Fazer para médico. O que vocês acham da decisão do ministro Alexandre Alexandre de Moraes, que deu uma canetada e permitiu a sistolia fetal, independente se vai funcionar ou não? Sim, sim. Ele é um juiz. Ele quer decidir pelo Congresso e pelo Brasil. Vai fazer o quê, delegado? Eu tenho a minha opinião muito clara. Alexandre sem moral. Pronto. Acabou a minha opinião. Doutor, pode botar a pia opinião? aí, editor, pra gente não ser preso. A minha opinião... Eu sou a favor do seguinte... O CFM e o Corém são os órgãos que podem regulamentar essa lei. Então, a autoridade é técnica nesse caso. Então, se vai essa sistolia fetal, até quantas semanas, qual é o risco de vida, como se faz no caso de estupro. É quem deve definir isso aí, assim como outras coisas. Quem regulamenta se a droga é permitida ou não é a Anvisa. O senhor sabe disso, não está na lei. Nem o juiz. Não tem na lei, é a Anvisa que determina. Assim como... Então, para que CFM e Corém? Né? Então, quem que define isso aí são os dois conselhos que atuam na obstetrícia, que atuam na Mas não é muito louco quando, por exemplo, da vacinação, o CFM falou, não precisa vacinar obrigatoriamente. E compulsoriamente foi vacinado uma porrada de gente trabalhando no Estado. Por quê? Porque o judiciário tomou conta do Brasil há muito tempo, meu camarada. Existe um ativismo judiciário, né? E aí, uma das coisas que eu acho que deveria, para aperfeiçoar a legislação, talvez uma PEC da vida, um estatuto do nascitura, ou seja, ferramentas legislativas. Então, tudo isso está em tramitação no Congresso Nacional. O judiciário... E por que ele não avança? Por causa da esquerda. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Nesse país, tu não pode ter político ficha suja, pode? Não pode. Tu tem um presidente da república, porra, não fode a gente. Cara, esse país não tem punição. Tu vai ter 9 dedos, presidente acabou. O homem só respeita o que tem medo. Acabou, eu quero resolver, eu quero salvar o feto. Como é que eu vou salvar o feto? O bebê. Tá, dou dinheiro pra essa menina, dou educação pra essa menina. E digo pra ela, se tu fizer merda, tu vai se fuder aqui. Aí tem que construir essa narrativa, né? Claro. Porque vai parte da educação. O que eu acho assim, crimes eles vão escalonando. Assim, não dá pra, na minha opinião também, e aí um pouco da parte jurídica e médica, não dá pra punir da mesma maneira uma menina que foi lá por um aborto por pressão do pai ou da mãe ou do namorado, o namorado é um babaca, sei lá, e não quer pagar, não fazer nada, punir o médico que faz recorrentemente. O cara vai lá toda hora, ganha dinheiro com isso. O médico né? é crime hediondo. Ele tem que ficar preso e nunca sair. Sim. A menina faz o seguinte, 1 ano presa. Eu duvido ela... Não. Ou faz serviço comunitário. Você vai ter que limpar a rua, ajudar a limpar a rua. Se ela ficasse 1 ano presa... É porque no Brasil ninguém fica preso. É 1 ano. 364 dias ela não abortou. Que é o tempo da gestação. 9 meses presa. Na minha opinião... Na minha opinião, nesse caso, a prisão, às vezes, não é adiantar. O que é fazer um serviço? Ela chegar, limpar a rua, ter que fazer um serviço social, ter que trabalhar num grupo de grávida, frequentar aula de gestante, frequentar pessoas que ficaram inférteis por causa do aborto. E isso é impactante mais. Principalmente que elas têm a sequela psicológica. Então, obrigá-la a participar de um grupo de mulheres que abortaram. A segunda vez. Exatamente. Então, assim, isso eu acho mais importante do que, às vezes, ficar prisão. Porque nossa prisão é ruim, né, assim, doutor? Não, você pegar uma... A gente está usando argumentos hipotéticos, né? Que é para chamar a atenção da audiência. Sim. O que você está falando? É o melhor caminho. Você vai fazer serviço comunitário, você vai trabalhar naquela ONG, você vai ter obrigatoriedade de tal hora, 8 horas por dia. Só que sabe o que vão dizer também? Não dá. Ela tem que trabalhar, ela estuda. Quer dizer, meu irmão, pode dizer, sempre vai ter uma sempre fuga, vai ter né? uma desculpa, uma fuga. De duas uma, ou se pune veementemente quem comete o crime. O médico, nem pensar, o médico tem que ser preso para morrer. Perdeu o CRM, né? Perdeu o CRM, o cara matou 300 crianças, 300 abortos que aquele cara já fez, meu irmão. Não, eu conheço casos de médicos que construíram hospitais inteiros só financiado com... O que acontece com um cara desse? Tem que ser o quê? O CRM pune esse médico? Ele perdeu o CRM. Esse médico ele perdeu. Esse médico ele perdeu o CRM. Ele perdeu, mas tá milionário. Perdeu o CRM, mas construiu um hospital. Perdeu, tudo bem. Milionário. Aí ele coloca outro pra trabalhar no lugar dele. Lógico. E vai ser administrador do hospital. Eu acho que ele serve ser médico, um cara que ficava matando o bebê.
O cara que faz o juramento que tem que salvar a vida, seja pelo que for. Ah, meu amigo, isso não é médico, pô. Isso aí era um assassino. Deixa eu fazer outra pergunta pra vocês. Para finalizar, agora eu vou deixar vocês na saia justa aí. Eita. O CRM, ele é protecionista? Por que vocês, corporativistas? Porque vocês que eu digo são a classe médica, ou os hospitais. Por que vocês demoram tanto para entregar um prontuário médico para a família? Os médicos são Não. corporativistas. A pergunta é, por que vocês demoram tanto para entregar um prontuário médico para a família? Porque médico protege médico. Não. Eu tô falando a verdade, que eu jogo o meu numa linha. O médico comete erro, o outro médico vai lá e é coberta. Isso Uma parte de crime acontece dentro de hospital e ninguém fala nada nesse país. E é uma grande verdade. Tô falando alguma mentira? Pode dizer, é verdade. Morreu por erro médico. Vai estar lá no prontuário qualquer outra coisa para não... Eu tenho outro para ferrar com o médico. Para dar o prontuário em 24 horas. Por que fica segurando esse prontuário? Você tá anotando lá. Por que tanta demora para entregar um prontuário médico? Então, com relação ao prontuário, realmente eu não sei explicar, porque geralmente quem faz é a parte burocrática, né? Que os caras do DAME, lá do seção de arquivo médico. Então, mas tem casos que eles não entregam para a família. Não, isso eu não sei. Já aconteceu comigo. Geralmente eu não vejo isso aí. Geralmente é o DAME que faz. Implorando, não entrega. Sala de cirurgia, o cara tá lá operando, o cara cometeu um erro, ninguém fala nada, aí morreu, parou o coração. E quem prova o contrário? Ninguém prova, por isso que eu tô dizendo. Mas existe um serviço de auditoria hoje em dia, né? A minha esposa trabalha com isso. Minha esposa trabalha com isso e ela revê tudo. O pessoal sai coberto. Não é. A resposta? O pessoal sai coberto. Existe, com certeza, um corporativismo, eu acho que em todas as profissões. Mas, por exemplo, minha mulher vai na auditoria e quando é um erro, por exemplo, um erro grave, ela faz auditoria pelo convênio. Ela vê que é um erro grave, que poderia ser evitável, é um erro que o hospital cometeu, ela pede para que a conta desse paciente seja zerada. Ou seja, eu não vou pagar nada nesse paciente que vocês cometeram um erro. Cometeram uma prática inadequada. Mas aí ela tá pelo plano de saúde. Mas ela coloca, ela manda para a prática médica. Vai para o prontuário médico. Sim, ela faz discussões disso aí. Infelizmente, até ela é agredida por colegas. Erros... É porque um médico, veja bem, você está dentro de uma sala fechada. Aí tem enfermeiro, auxiliar de enfermagem e médico. Aí um anestesista, numa sala de cirurgia. Aí o cara errou. Irmão, o cara percebe que fez merda? Claro que sabe, não, pô. O cara não, os outros estão ao lado? Total. Porque o que acontece, doutor? Uma cirurgia é igual receita de bolo, pô. O cara tem o passo a passo do início ao fim para entregar o paciente. O paciente morre ou por uma fatalidade de fato, porque pode morrer e tem um risco, ou porque o anestesista errou a dose do medicamento, ou porque o médico, naquele passo a passo, ele errou. Aí ninguém fala nada, pô. Eu tava com pneumonia, eu fui fazer um exame. Aí eu tinha que tomar anestesia geral. Eu fiquei na mão. Eu falei assim, vai vir... E se esse médico for esquerdista, quiser me matar? Eita. Fiquei pensando nisso mesmo. Quando o cara entrou, eu falei assim, puta, adoro você, vejo você na Jovem Pan. Já aliviou, doutor, é o senhor que vai dar esse trago em mim? Então dá logo essa porra. Mas assim, é foda, velho. Mais perigo do que te matar é tu acordar com outro sexo, já pensou? Eu acho que teve isso. Com mais medo, viu, velho? Com mais medo ainda, né? Eu acho que aí é pior. Acordar pra lombada total. Seria... É isso aí, doutor. Serrano? Muito bom. Suas considerações finais, doutor, o tempo que o senhor quiser falar, fique à vontade. Não, foi excelente o debate aqui, foi promissor, a gente engajou bastante coisa assim. Eu acho que daria até um outro debate para falar sobre isso. Políticas públicas, uma série de coisas, punição. Assim, já está como eu falo, né? Não existe... eu acho que a punição não é a solução única. Precisa de política pública, precisa de educação, precisa de acompanhamento, né, da gestante, precisa do acompanhamento da saúde da mulher, pré-natal. Tudo isso aí são coisas importantíssimas. Mas também falar que criminalização ou descriminalização não é coisa de política pública, eu discordo. Eu acho que criminalizar é parte do projeto, é parte do processo, né? E quanto à punição das mulheres, eu acho que deve ser proporcional ao infanticídio, uma coisa do tipo, porque é algo mais próximo que a gente tem no escopo jurídico aí, né? Ou seja, agora o cara que apoiou, o cara que está fazendo ali, ele tem que ser punido de uma maneira mais exemplar, né? O cara que tá fazendo isso de uma maneira industrial, recorrente, ganha dinheiro com isso, faz um comércio disso, ele tem que ser punido de maneira exemplar. A mulher, eu acho que assim, o sofrimento que ela está tendo ali já é uma pena, é óbvio que aí eu acho que fazer ela participar de grupos de mães que abortaram, participar de grupos de apoio a gestantes, de fazer serviços voluntários, sociais, eu acho que isso seria uma pena muito legal e já deixaria muita gente com receio de cometer, de ficar com a ficha suja e de ter que fazer isso aí.
Na Arábia Saudita... Muito obrigado. Deixa eu te fazer a última pergunta aqui, doutor. Vai. Quer? Não? Eu ia falar, na Arábia Saudita o cara rouba, perde a mão. Perde a mão. Eu acho que ele ele não vai roubar de novo, não. Eu ia adorar essa lei aqui, não. também. Eu também ia adorar, hein, meu? Eu não... Com a mesma mão ele não rouba De mais. vez de ser 9 dedos, ia ser 100 mãos. Sei, irmão. Pra Deixa eu mim te fazer uma Isso pergunta. era fácil. Em quem você daria uma palumbada? É a Palumbada. pergunta final do nosso podcast. Não é pra dar em mim a palumbada, hein? Poxa, tá difícil de eu pensar aqui. Tem tanta gente, né? Tanta gente pra dar palumbada. O careca do INSS é uma boa. Eu acho que, né, os velhinhos aí, a gente já tá... O INSS já tá quebrado. A população não tá crescendo, mas não tem mais jovem pra trabalhar. Já tá quebrado. E ainda você tem um desfalque desse multibilionário, pouca Mas daqui vergonha. a pouco- Num país pobre, quebrado, que os idosos não conseguem pagar os remédios. Meu irmão, nós vivemos num país onde os traficantes são vítimas. Você tá de Você vai brincadeira? esperar o quê do presidente que fala que o traficante é vítima? Daqui a pouco ele vai falar que o careca do INSS é vítima do... Tu tá falando do cara do INSS? Não, aposentado. ele é vítima também. Ele é pô. vítima, vítima, coitado. Se que o traficante é vítima, o cara do Ele não pode INSS, ter uma coitado, Ferrari? é Ele não pode ter uma pô. Ferrari, Pô, coitado. É, um Rolls brincadeira, Royce, pô. Rolls Royce, uma Lamborghini, ele é vítima. É, pô. Esse é o nosso presidente. Você votou nessa então isso. agora aguenta. É isso. É isso aí. Muito Considerações bom. finais, doutor? Não, eu tô feliz aqui. Eu gosto de... Ó, eu acho que programa bom é assim. Assim, polêmico. A gente joga, deixa a galera pensar, tem que levantar lebre, senão fica papo de comadre. Sim, Eu sempre sim, sim. falo isso. Não, mas aqui Entendeu? ninguém tá reclamando de nada, não, Ó, ué. e o nome do É programa palumbada é Palumbada. neles. Palumbada. Próxima vez vai ter um cacetete aqui. Não, mas a gente isso. vai bater. Eu tenho Cuidado que pra não trazer quebrar alguém. a mesa Vamos fazer aqui. um boneco do Lula. Cuidado Palumbada nele. É uma pá. boa. Cuidado pra você não legal. quebrar a mesa. Eu acho É, legal. foi com medo de quebrar a mesa, já tem. Não, mas vai trazer outra mesa aqui. Pessoal, vai se ser inscreva legal. no nosso É isso aí. canal. Mais Muito um bom. episódio aqui nos estúdios da Ironberg com meu amigo Felipe, Dr. Mário. Esse foi mais um episódio. Compartilha, comente. Nem que for pra xingar o Dr. Felipe, mas você vai lá e... Pode me xingar mesmo. E comenta alguma coisa Doutor lá. Mário, vamos lá no armário lá que eu quero te mostrar um negócio. Vamos junto, palumbada neles. Valeu!